em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 379. Eu sou Rafael Arinelli e não sinta vergonha do que lhe dá prazer, a não ser que seja algo ilegal. Aí procure ajuda. E eu sou Marcela Jelinski e uma viciada completamente em Guilty Pleasures. Hoje vamos descobrir esses Guilty Pleasures. Pois é. Aqui é o Henrique Risato e Don't Stop Believing. Eu achei que você ia falar Don't Stop Me Now. Não, mas isso daí não é uma Guilty Pleasure. Já até sei o que o Henrique tá falando. Eu também. Eu sou Daniel Cury e eu só digo uma coisa: de férias com o ex. Começou. Eu só digo uma coisa: de quem será o próximo ex? Também assisto o Daniel, tô adorando esse podcast. Nossa senhora. Muito bem, meus amigos. Estamos aqui reunidos hoje para bater um papo sobre Guilty Pleasure, ou prazer culposo, né? A gente pode dizer assim. Algo que a gente, de repente, gosta, mas aí a gente se sente culpado por gostar daquilo, né? Obviamente que aqui no Cinemação, como todo episódio, a gente vai ter que dar aquela injeção de filosofia nesse papo, que é um papo mais aberto e tal, mas aqui a gente gosta, né, de tentar entender os pensamentos por trás disso, então obviamente que a gente vai passar por isso também. E para bater esse papo aqui, a gente tá com a Marcela, que esteve já no podcast Cinemação, e pasmem, eu não estava presente no único episódio que eu não participei na história da vida do podcast Cinemação. A Marcela estava, e aí a gente precisava corrigir isso, né? Porque eu preciso conhecer todos os convidados, preciso conhecer todo mundo que passou por aqui. Com toda certeza. A gente trouxe a Marcela. Marcela, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Queria que você contasse um pouco aí do seu projeto, né? O que você participa, Coisa de Cinéfilo. Isso. Muito obrigada, inclusive, pelo convite novamente para participar. É sempre um prazer. O Coisa de Cinéfilo é um site que eu criei tem cerca de 6 anos. Uma proposta, assim, saí da faculdade, jornalista, apaixonado por cinema, eu disse, olha, vou meter as caras. E junto com um amigo a gente criou esse site, que já está aí há 6 anos. E a gente fala assim, nossa proposta é crítica para o leigo, né, digamos assim, para as pessoas que não têm tanto conhecimento. Então a ideia é realmente não ter uma linguagem tão crítica, digamos assim, que às vezes as pessoas não entendem. Então eu sempre procuro tornar o conteúdo da crítica algo acessível. E, enfim, trazer curiosidades, notícias de vez em quando. E é isso. Nunca está do jeito que eu gostaria, mas está do jeito que é possível. Eu acho que todo mundo que tem site, principalmente de cinema ou da área artística e tudo, a gente nunca consegue deixar do jeito que a gente quer, mas é do jeito que dá, né, pra ser. Exatamente. A gente sabe bem, conhece bem esse sentimento. Muito bem. Temos aqui também Henrique Risato, está voltando aqui, né? O Henrique que está se tornando cada vez mais um especialista para falar sobre qualquer assunto. O Henrique entra aqui para falar de Marvel, de especialista em não especialidade. Pois é, o Henrique tá aqui, o cara já tem o seu próprio podcast, que ele fala lá sobre as coisas que ele tem um pouco mais de profundidade, mas você quer tirar dúvida de medicina com o Henrique? Tá aí. Quer tirar dúvidas legais? O Henrique tá aí. O Henrique fala sobre tudo, né, Henriquinho? Claro, é um especialista em coisa alguma, como diria o Daniel. Eu tô aqui, nem teve tanto tempo que eu gravei a última vez, só foi 2 episódios, se não me engano. Quinzenalmente, às segundas-feiras, eu e o Xaxim estamos lá no Geração M, podcast da família Cinemação, falando várias coisas aleatórias, nerds, coisas de nostalgia.
pra vocês. É isso aí. Cada vez melhor esse podcast. Fica aí o convite, então, geraçãoM.cinemação.com, pra vocês irem lá ouvir o Henrique sendo host de um podcast. E vamos bater esse papo, então, sobre Guilty Pleasure. Vamos falar aqui um pouco sobre esses filmes que a gente gosta, mas gosta de não gostar, gostando, não gostando e gostando deles, né? Essa filosofia maluca que a gente vai falar aqui hoje, logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Depois de um podcast, né, que deixou a gente viciado, estragou com as nossas vidas durante toda essa semana, né, Dani? Afinal de contas, agora a gente dorme escutando Hamilton, acorda escutando Hamilton, né, Dani? E cada hora com uma música diferente. Tipo, agora eu tô na fase do I Do. Aí antes eu tava no Why Did I Miss. Cada hora eu tô numa aqui. Ou seja, Hamilton não é Guilty Pleasure, né? Não é, e cara, é incrível a trilha, né? Então, isso assim, estragou a nossa vida, mas ao mesmo tempo trouxe luz também, né? Porque, cara, é incrível realmente a obra. E passada essa semana, né, a gente tá aqui agora para falar sobre esses prazeres que você sente vergonha de ter, prazeres que você não comenta com ninguém, que você fica ali guardadinho no seu coração, você não fala. Fale-nos dos seus prazeres, queremos conhecê-los, né? E para isso você pode mandar o seu e-mail para contato@cinemação.com, o nosso e-mail oficial. Também você pode mandar seu comentário dentro do nosso site, né, no cinemação.com. Lá dentro, você entrando no cinemação.com, dentro do post desse podcast, você vai encontrar uma área para deixar comentários lá. E além disso, você ainda pode se divertir com uma série de artigos, uma série de análises, críticas, tem muita coisa bacana dentro do site do Cinemação que você pode ficar lá horas consumindo, porque afinal de contas, né, são 10 anos produzindo conteúdo para o cinemação.com. Então tem muita coisa bacana lá, vale a pena você ir lá e ver tudo que tem e deixar seu comentário também de melhorias, de críticas, o que você acha que está faltando escrever. Pô, como que vocês ainda não escreveram uma crítica sobre Poderoso Chefão, por exemplo? Cara, manda seu comentário pra gente, fala o que você acha, porque pra gente isso é muito importante. Lembrando, né, que o podcast Cinemação, ele está nos principais agregadores aí de podcast. Estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Google Podcast, no YouTube, no SoundCloud, então é facinho de você sempre encontrar a gente e escutar aqui o podcast do Cinemação. Lembrando que no iTunes e no Spotify, se você der um seguir a gente, se você classificar a gente lá com uma estrelinha, né, no iTunes, é muito importante isso porque ajuda com que a gente chegue a mais pessoas. Então fica esse convite aí para você divulgar, ajudar a divulgar o Cinemação. Lembrando que você sempre pode ser um patrão ou uma patroa do Cinemação. E aí, fazendo isso, você vai fazer parte do grupo do Cinemação Premier, que tem lá o grupo no WhatsApp, tem grupo lá no Facebook, e você ainda vai receber presentinhos da gente todo ano. Então, entra lá no cinemação.com/contribua e escolhe lá um valor, escolhe a plataforma que você quiser, tem várias opções para você contribuir com o Cinemação todo mês. Não precisa ser valor muito alto, se você não quiser, e se for mais alto, você pode inclusive divulgar produtos e serviços aqui no podcast, tá? Dependendo do quanto você estiver disposto a contribuir. Então entra lá ou clica no botão contribua lá na página cinemação.com e seja um padrinho ou uma madrinha do Cinemação. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, vamos continuar lendo, né, alguns causos da sala de cinema, né, nosso podcast Cinemação 377, onde a gente contou algumas coisas que aconteceram conosco na sala de cinema, além, né, de discutir um pouco também essa coisa do comportamento da sala dos cinemas, como eram as salas de cinema mais passado e tal. E aí a gente foi recebendo aqui comentários dos nossos ouvintes, inclusive um comentário muito bacana aqui do Luiz Vilela, né, que é patrão do Cinemação. E ele escreveu o seguinte: bom dia,
Mais um ótimo podcast. Estamos precisando, realmente, de algumas pautas mais leves. É um momento grave pelo qual passamos e precisamos responder com alegria e positividade, sem deixar de lado a prevenção. Adorei os causos e lembrei-me de algumas situações pelas quais passei. Uma situação que ocorreu comigo foi quando morei em Caraguatatuba e fui assistir Mortal Kombat, quando ocorreu uma falha de continuidade gritante. Estranhei, mas à frente, a cena que deveria estar quando eu percebi a falha apareceu. Levantei e fui até o gerente. Expliquei a situação e ele ficou desconcertado. Falou que me daria 2 ingressos para outra sessão, a minha escolha, e pediu que eu não falasse com os outros clientes, pois ninguém havia percebido. Incrível! Mas foi isso mesmo, ninguém se tocou da falha. Caraca, como? É Mortal Kombat, né? Mortal Kombat é Guilty Pleasure. Aí ele lembrou de outra, né? Outro foi quando eu assisti Rambo 3 na pré-estreia. Eu, como fã cego, adorando cada impossibilidade do filme, minha irmã, livre da cegueira que me acometia, estava às gargalhadas. Fiquei sem jeito, mas hoje dou-lhe razão. É dura, né? Você vai assistir um filme e aí tem uma pessoa do seu lado rindo, achando ridículo aquele filme que você tá vendo. Aí ele lembrou de outra aqui, ó. Outra aconteceu na pré-estreia de Batman, do Tim Burton, no cinema Roxy, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Eu e meus amigos estávamos em frente do cinema, olhando a movimentação. Algum deles com camisas e outros adereços referentes ao filme. Eu e minha namorada sem qualquer peça que fosse referente ao filme. Do nada, um casal veio em nossa direção e nos ofereceu 2 ingressos. Falaram que eram médicos e que haviam sido chamados para uma emergência. Uma sorte incrível para nós. Meus amigos estavam com expressão que misturavam inveja e surpresa. Eu e minha namorada assistimos o filme felizes da vida. Olha, cara, que legal isso. Eu já escutei isso ter acontecido com gente que vai pra sala de cinema, chega lá, não pode ficar, alguma coisa assim, e distribui o ingresso, né? Porque vai fazer o quê? Não dá pra revender, né? Então distribui mesmo, que legal. Em tempo, recordo muito do tempo sem cadeiras marcadas, com vendas acima da quantidade de cadeiras e quando podíamos assistir sessão em sequência. Tempos loucos e divertidos. Obrigado pelos momentos de diversão, um abraço. Tá aí o comentário do Luiz Vilela, sensacional o comentário dele. É muito bom reviver esses momentos assim mesmo, porque, cara, parece outro mundo, né? Outra coisa. Muito bom. Eu tenho aqui um e-mail super legal que a gente recebeu do Gustavo Santos, também com vários causos. Ele colocou assim, ó: me chamo Gustavo Santos, tem mais ou menos 1 ano que escuto podcast, é um dos meus preferidos e um dos melhores no segmento de cinema, e esse tema foi perfeito para que eu saísse do armário e enviasse esse comentário. Sou apaixonado por cinema e há 4 anos eu trabalho como gerente em uma grande rede de cinema. E tenho inúmeros casos, tanto como funcionário dessa máquina maravilhosa, tanto como cliente. Vou contar um caso de como funcionário e outro como cliente. Como funcionário, nunca vou esquecer da pré-estreia de Vingadores Ultimato, toda a mega operação que foi montada para a pré-estreia. Eu estava muito empolgado para ver o filme e não queria spoiler, mas fui escalado para trabalhar na pré-estreia e ficar responsável pela projeção, para garantir que nada desse errado. Só que uma das responsabilidades de quem tivesse, né, com isso de cuidar da projeção, era testar o filme para averiguar se não havia nenhum erro com o problema no arquivo, o som, legenda, 3D, então eu seria obrigado a tomar spoiler quando comecei a ver partes aleatórias do filme, sozinho no corredor de projeção. Fiquei emocionado por ter essa oportunidade de ver algo que o mundo queria ver de forma exclusiva, mas com receio de tomar spoiler que estragasse minha experiência como espectador depois. Então selecionei minutagens que eu deduzi que não mostrariam nada demais, mas o filme inteiro é incrível e cada coisa que eu via eu gritava e chorava sozinho no corredor de projeção. Quando acabei de testar, estava afônico e com os olhos vermelhos de tanto chorar. Fui pro lobby para ajudar na organização e os clientes me viram de olhos vermelhos inchados. Todos começaram a encarar e os demais funcionários me abordavam dizendo: você viu, e aí? E aí os clientes encarando, intimando para que ele não falasse nada. Ele falou que foi muito louco, porque em uma semana foram mais de 38 mil pessoas, público estimado para 1 mês inteiro de fluxo normal. Nossa. Isso é algo que não, ele falou, isso é algo que eu não vou esquecer. E aí, como cliente, ele conta a história assim, ó: como cliente, foi assistir o filme Um Funeral em Família. Filme muito ruim, mas como funcionário eu não pago, me presto como amante de cinema a assistir todo tipo de filme, inclusive os ruins. Tinha umas 15 pessoas na sala quando o filme começou.
Inclusive, só pra quem não sabe, é um filme daqueles do Tyler Perry, né? Enfim, ele é famoso por ser desse tipo. Aí ele fala assim, ó, quando o filme começou, o filme era muito ruim mesmo, e durante o filme as pessoas foram indo embora, e ficou só eu e minha namorada e um senhor. Com a graça de Deus, o filme acabou, e quando levantamos pra ir embora, o senhor não se moveu. Chegamos mais perto e ele estava imóvel, não se mexia e não reagia aos chamados e cutucadas para ver se ele levantava. Então começamos a entrar em desespero. O filme era tão ruim que matou o velho. Chamamos a brigada do shopping e os seguranças. Depois de 15 minutos, ele acordou sozinho, sem intervenção de ninguém, e saiu como se nada tivesse acontecido. Foi bizarro. Já de antemão eu agradeço a atenção com o comentário, parabéns pelo trabalho, que só engrandece o amor das pessoas pelo cinema. Eu que agradeço o Gustavo por contar essas histórias incríveis aqui, né? Ainda bem que ele checou o Vingadores, senão ia dar a falha do Mortal Kombat lá do Luiz Vilela. Queria ver que problema que ele ia ter. Nossa, amor, meu Deus, amor, que filme triste. Ah, pois é, que doideira, que loucura, né? E essa mulher, e a força dessa mulher? Tô chocada. Nossa, essa mulher é muito guerreira mesmo, ela, incrível. E a fala final dela, o que você achou? Lindo, né? Não, lindo não, amor. O que você tá assistindo, Sérgio? Meu Deus do céu, eu tava vendo Largados e Pelados, meu amor, me perdoa. Porra, sabia, cara, de novo. Meu Deus do céu, é uma gente pelada de cócoras caçando caranguejo no mangue. Não tem como não gostar do negócio desse. Se a gente fosse traduzir literalmente, né, guilty pleasure, a gente estaria falando justamente sobre esse prazer vergonhoso, né? E eu queria começar justamente caindo de cabeça nesse termo. Afinal de contas, o que é um prazer vergonhoso? É uma coisa que você sente vergonha daquele prazer? Ou é uma coisa que você tem prazer, mas você acha que os outros vão criticar você por aquele prazer e aí você passa a ter vergonha? Ó, difícil essa pergunta, hein? Não é fácil. Eu acho que eu iria mais para a segunda opção, principalmente com relação a essa questão de guilty pleasure de filme. Uhum. Eu acho que a gente tem muito mais vergonha de assumir que a gente gosta daquele filme do que efetivamente gostar daquele filme. Pelo menos assim, por uma experiência pessoal, eu acho que é mais nesse sentido. O guilty pleasure entra na coisa do... no fundo a gente se importa com o que os outros pensam da gente, né? Tipo, então a gente fica nessa de não vou falar pra ninguém, ou então, mas sei lá, pra mim eu acho que entra mais uma coisa de você ver algo que você sabe que tem pros seus problemas, mas você gosta, entendeu? Tipo, ver aquele filme que você sabe que tem uma mensagem meio estranha, tem umas coisas toscas, mas você assiste, entendeu? Tipo, e você meio que releva isso. Então acho que tem muito a ver com isso, assim, não sei. E isso até a página 2, né? Até você encontrar alguém que também goste daquele determinado filme ou série, que daí tá liberado. Aí você conversa com a pessoa, mas... sei lá, ou então você tem que ficar justificando, sabe? Nossa, eu adoro. Eu sei que é tosco, eu sei que é ruim, eu sei que não sei o quê, mas eu gosto porque é legal, porque eu me divirto. Acho que tem um pouco disso também, né? E eu acho que é curioso quando a gente encontra alguém que gosta da mesma coisa tosca que a gente gosta, a gente se sente um pouco meio abraçado, né? Tipo assim, nossa, você também gosta desse filme péssimo? Que maravilha! Algo assim. É verdade. Não, mas aí tem duas coisas, né? A primeira é justamente isso que o Dani tava falando, que é esse lance da gente se importar muito com o que as pessoas acham, né? Porque a partir do momento que uma obra ela sai e a galera começa a falar sobre ela, e aí vão falando sobre o quanto gostou, o quanto não gostou e tudo mais, a gente meio que já se sente compelido, né, a dar a nossa opinião também. E aí quando você gosta e a maioria das pessoas não gosta, você tem que tentar ficar justificando aquilo, assim. E aí eu acho que esse lado do prazer, ele tá muito mais intrínseco, assim, que é uma coisa até que às vezes você nem revela
tanto, sabe? É uma coisa que tipo, putz, eu tô aqui, vou assistir porque é uma coisa que me dá prazer, eu não preciso ficar falando sobre isso pra ninguém e tal. Então acho que é um pouquinho diferente, sabe? Enquanto você defende uma obra porque, sei lá, você gostou dela, de alguma forma ela te tocou e tal, eu acho que esses filmes ou séries, enfim, de Guilty Pleasure, eles estão mais relacionados com uma coisa um pouquinho mais íntima, sabe? De você estar no sofá jogado e falando, pô, vou assistir esse negócio aqui porque eu gosto e azar e pronto, entendeu? A minha frase de abertura já diz muito, né? Que Don't Stop Believing, a música do Journey, era uma das principais músicas da série Glee, do Ryan Murphy. E eu lembro que, tipo, pra gente, né, eu, Rafa, Dani, pros nossos amigos, é o maior tabu eu falar que eu gosto da série, porque todo mundo zoa. Porque, entre bilhões de aspas, é série de menininha, adolescente e tal. E, cara, eu tenho no carro e, tipo, eu ouço no carro as músicas. Porque é basicamente um monte de música da hora, tanto atuais quanto anos 90, 80, 70, numa versão meio de coral, mas, tipo, Queen, Beatles, e por não ser... E por ser uma coisa meio tosquinha, né? Pelo menos eu particularmente acho que Glee é uma coisa meio... Não sei, posso estar enganado, mas tipo, é meio bobinho, né? A história é só uma palavra que eu acredito que a gente vai falar muito hoje é tipo cafona, né? é daquele jeito de série que eu sei que o Rafa não gosta, que tipo as pessoas estão conversando e de repente elas começam a cantar do mais profundo nada. Não, mas eu nem acho que esse seja um problema, sabe? Eu acho assim que essa questão, o que me chama a atenção nessa expressão de guilty pleasure é assim, é o lance da culpa, sabe? Porque o prazer, eu até pensei assim, quando a gente ia gravar esse podcast, uma das frases que eu pensei em falar era assim, finalmente o Henrique vai poder falar de Godzilla sem eu criticar. Por quê? Porque se é um prazer seu, cara. Azar que os outros não gostam, entendeu? Tipo, é seu e que legal. Agora, o que me chama a atenção é justamente o lado da culpa, sabe? Por que existir a culpa? É só o lance de, tipo, os outros estarem te julgando? É você entender que aquilo ali não é uma coisa legal e você gosta mesmo assim, entende? Eu acho que essa parte, pelo menos assim comigo, o que acontece muito com relação à culpa é que acho que talvez até no meio acadêmico, eu converso com muitas pessoas da área, críticos aqui de Salvador e tudo, existe meio que uma linha de pensamento com relação a certos tipos de filme em que as pessoas dizem, olha, isso aqui presta, isso não presta. E aí quando a gente gosta de algo fora dessa linha, eu fico assim, tipo, tá ok, eu gosto desse tipo de filme. Se eu começar a elencar os tipos de filme que eu gosto, as pessoas ficam abismadas e gera aquela culpa, sabe? Tipo, nossa, será que eu deveria estar gostando desse filme? Mas eu acho que a questão do prazer, ela é muito subjetiva, porque o que é que dá prazer pra mim, o que é que dá pra você? Isso vai muito do nosso histórico, ao longo da nossa vida, o que é que a gente foi construindo e tudo, e que leva àquele determinado tipo de prazer. Tem certo tipo de filme que eu gosto pela trilha sonora, porque a trilha sonora é encantadora, e bateu certo comigo e tudo. O filme é uma merda, mas eu amo a trilha sonora e eu assisto aquele filme 500 vezes por conta da trilha sonora, sabe? Então é algo muito subjetivo e muito louco, né? A gente não devia estar preocupado com o que os outros estão pensando do nosso gosto, né? De entretenimento e tudo. Eu acho que assim, tem uma coisa que é legal de pensar do ponto de vista de quem ou é crítico ou, enfim, tá nessa área de alguma maneira. Eu vi gente criticando, falando assim, na verdade não existe guilty pleasure, se você gosta de algo você tem que defender. E existe um pouco disso, tipo, tem algumas pessoas que defendem alguns filmes, né, tipo, não precisariam se sentir culpados. Então, tem um filme que pouca gente gosta ou ninguém diria que é tão bom assim, e aí você vai lá e defende por algum motivo, defende de uma forma com embasamento e tal. Eu acho que tem esse lado, sabe? Mas também eu acho que tem o lado no sentido de você saber que não é bom, no sentido de ter uma qualidade cinematográfica maravilhosa. Só é algo que te faz feliz ou que você gosta e tal. E aí eu pesquisei digitei Guilty Pleasure no Twitter pra ver se tinha gente comentando e tal. E caí em não sei se foi nisso ou se foi numa outra coisa que eu li, que eu caí num comentário de uma moça, né, que colocou assim, meu Guilty Pleasure é Teen Wolf.
porque eu já tenho 35 anos. Então, tipo, né, ela falou, por favor, eu já tenho 35 anos e eu assisto Teen Wolf, que é um negócio super adolescente, né? Eu nunca vi Teen Wolf, mas enfim. E daí eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, é verdade, acho que tem a ver com idade, né? Tipo, se o Henrique fosse um adolescente de 12 anos, não teria problema nenhum ele falar que gosta de Glee. Entendeu? Mas não tem problema. Não tem problema, mas tipo, ele considera... a conexão Não, mas não tem problema mesmo. Eu tô falando assim que ele considera um guilty pleasure por conta... Entendeu? Se ele, tipo, um adolescente de 12 anos não considera um guilty pleasure. Gosta de Glee e pronto, entendeu? Talvez porque o meio dele não o julgue por isso, né? Isso que você tá querendo dizer. Exatamente. Tipo, uma criança de 12 anos, as outras, os amigos... adolescente, Glee é super legal, entendeu? Não é um negócio que você vai ficar olhando criticamente e falar assim, mas essa trama é um pouco macarrônica. Foda-se. Entendeu? Mas quer ver uma coisa que eu acho interessante disso? Porque você tá falando isso e eu acho realmente que tem esse lance do meio. Mas veja, a gente às vezes coloca umas relações assim que é totalmente conveniente assim pra, sabe, pra aquilo que a gente tá querendo justificar. Eu vou dar um exemplo. O Henrique gosta também de anime e tal. Tipo, anime, as pessoas podem olhar para anime e falar assim, é desenho. E tem muito desse preconceito, não tem, Henrique? Que é tipo, anime é desenho, sabe, é uma coisa meio infantiloide, mas assim, nichado, e tal. Entendeu? Então não vira tanto guilty pleasure. Qualquer tipo de desenho, mesmo não sendo anime, que é o desenho japonês, se pegar qualquer animação, por melhor que ela seja, aquela do Guilherme Del Toro, por exemplo, que você já indicou várias vezes, Caçadores de Troll, é isso? Se você estiver assistindo isso, mas você tá assistindo desenho? Não, mas olha que história interessante e tal. Cara, não importa. Pegar umas pessoas com mente mais fechada, pessoas mais velhas, porque geralmente o pessoal da nossa idade, meio que, da nossa geração, meio que tá acostumado já, veio disso, mas os adultos, né? Os caras de 35 anos, quem que é adulto, né? Os adultos de quando a gente era criança. Exatamente, e que são mais adultos ainda hoje, eles têm esse preconceito, entendeu? Essa coisa, então às vezes você assiste, mas fica meio puto, devia estar assistindo isso, que nem por exemplo, minha mãe, mas você tá vendo negócio de jogo, por que você não tá estudando pra um concurso? Deu, caralho. Uma coisa não anula a outra, né? Então, mas tem essa convenção social, assim, que eu acho interessante, porque eu acho que o guilty pleasure, ele surge e ele por si só, ele é uma convenção social, né? Primeiro, porque é uma expressão americanizada, tipo, isso já mostra também um pouco da onde vem, né? Quer dizer, não existe uma tradução que a gente faça aqui no português, então já mostra também como a gente importa isso de fora, que é uma coisa, sempre teve, né, essa questão desse viralatismo brasileiro e tudo mais. Mas não é empréstimo só, porque não tem, é difícil de traduzir mesmo, né? Então, mas não seria, era só você falar, tipo, é uma coisa que você tem vergonha de assistir, vergonhoso. Isso. Sim, só que daí quando você embute o prazeroso, aí pro português fica uma coisa, tipo, muito, sabe, relativa, assim, e tal. E aí é isso que eu acho, que às vezes a gente, quando vai justificar, a gente encaixa isso nessas convenções e aí a gente tenta também relativizar algumas coisas. Então, o anime, porque o anime é uma coisa mais nichada, talvez ele não se encaixe como guilty pleasure. Aí, aquele filme trash que você gosta, talvez ele não se encaixe porque ele é nichado e tal, e sabe, é uma coisa... Daí você fã de filme de terror. Exatamente. Não é um guilty pleasure, entendeu? Aí quem que coloca essa vergonha, então? É você mesmo, porque tem essas convenções sociais que ficam querendo te diminuir o tempo todo. Hoje mesmo eu acabei de assistir um desenho que com certeza eu não sou o público-alvo, que é na Netflix, é o DC Super Hero Girls. E que, tipo, são episódios de 10 minutos de super-heroínas lá da DC Comics. E, tipo, é totalmente voltado para um público bem infantil, porque é bem bobinho, episódios curtinhos, 10 minutinhos. Mas, cara, tipo, eu curto os personagens, tem várias referências e tal, e dá pra assistir, mas, sei lá, se eu tivesse do lado do meu pai, assim, vamos assistir esse desenho aqui, do lado da minha namorada, assim, eu ia ficar com vergonha. Assim, tipo, que desenho de criança de 8 anos. Eu quero. Não, mas que é o meu caso com De Férias com o Ex,
que eu assisti saía quinta-feira à noite, toda quinta-feira antes de dormir eu tava vendo, até agora que acabou a temporada. Mas Se assim, você falar que assiste Big Brother, eu vou ficar muito decepcionado. Não, Big Brother não, mas é mais mas também é por conta de tempo, sabe? Tá, às vezes é um pouco isso. Se o De Férias com Ex não tivesse no Prime Video, eu não ia ver, porque tem paciência de ligar a televisão no horário e tal. Mas tem isso também, tipo, tava no Prime Video, você liga sozinho no computador e tal, ninguém mais vê. Mas pra mim, por que eu considero De Férias com Ex um guilty pleasure? Porque eu sei que ele tem problemas, sabe? Problema no sentido de, tipo, é um negócio super... tipo, padrão, sabe? Que determina padrão de corpo, todo mundo é meio igual, tem uns relacionamentos tóxicos, que você vê que você fala, mano, isso é muito meio errado e tal. Então, assim, pra mim é um pouco guilty pleasure por isso, entendeu? Senão eu ia defender, ia falar, não, assistam. Então eu pensei assim, cara, eu vou ver, beleza, foda-se, mas eu não vou ficar falando pras pessoas ou incentivando os outros a verem. É diferente de você ver uma série, uma novela, sei lá, qualquer coisa, um filme e tal, e você ficar falando pras pessoas, cara, é muito bom, olha, vai lá ver, é muito legal, é interessante, a trama é assim assado e tal, entendeu? Tipo, não, então eu fiquei na minha e tal, e só acompanhei. Não fiquei, tipo, sei lá, tem gente no Twitter que fica discutindo. Levantando a bandeira nem nada, né? Não fiquei levantando a bandeira. E quando eu falei do Teen Wolf, que eu li a menina comentando, eu pensei naquele Para Todos os Garotos que Já Amei, que eu assisti outro dia. E aí eu maratonei com outro filme que tem a continuação. Aí a continuação não é tão boa, mas tipo, é um pouco guilty pleasure por conta, talvez, da idade, mas ao mesmo tempo eu reconheci que é um filme bem interessante, pelo menos o primeiro, sabe? É um filme bacaninha e tal, divertido. Então, mas você vê, é isso que eu falo, que quando a gente fala de guilty pleasure, a gente fala de uma coisa que é mais íntima e talvez a gente tenha essa dificuldade de expor, né? E aí a gente, quando fala, é uma coisa meio, putz, eu já tenho que falar que é um guilty pleasure, porque daí as pessoas não vão me julgar tanto por aquilo. Então é meio que é um jeito de você dar uma mascarada nisso, assim. E na real, as pessoas deveriam poder falar o que gostam e azar, né? Só que a gente faz isso, essa tal da cultura também do cancelamento, né? A gente tenta amortecer a queda, né? Exatamente, a gente tenta amortecer a queda. A gente tenta ficar justificando e tal pra não ser cancelado, pra não ser visto de tal jeito e tal. Eu acho isso muito interessante, é do comportamento humano, né? Nossa, amor, meu Deus, amor, que filme triste. Pois é, que doideira, que loucura, né? E essa mulher, e a força dessa mulher? Tô chocada. Nossa, essa mulher é muito guerreira mesmo, ela, incrível. E a fala final dela, o que você achou? Lindo, né? Não, lindo não, amor. O que você tá assistindo, Sérgio? Meu Deus do céu, eu tava vendo Largados e Pelados, meu amor, me perdoa. Porra, sabia, cara, de novo. Meu Deus do céu, é uma gente pelada de cócoras caçando caranguejo no mangue. Não tem como não gostar do negócio desse. Mas queria saber da Marcela. Marcela, você falou que tem uma lista aí. Tem. Meu Deus. Conta inclusive, pra gente. Eu ia até falar. Exatamente. Inclusive, eu ia até falar. E assim, é um guilty pleasure que pra mim é muito forte, porque já tá comigo há muito tempo e durante muito tempo eu meio que negava, né? Eu acho que eu realmente me deixei levar por essa questão do guilty pleasure. E aí eu dei uma escondida durante um período, principalmente quando eu fui ficando mais velha. Foi fazendo cada vez menos sentido, mas de uns anos pra cá eu comecei a ligar aquele botãozinho lá e eu disse, olha, não, né? Gosto e é isso mesmo. Eu sou uma fã inveterada de Crepúsculo, gente. Eu amo todos os filmes. Eu assisto todos os filmes todos os anos. Todo ano eu faço uma maratona dos 5 filmes. E eu sei o quão ruim os filmes são. Realmente são péssimos. E é engraçado, porque cada ano que passa que eu assisto, eu vou ficando mais chocada do quão ruim eles são. Sim. E eu vejo assim, meu Deus, esse filme é muito ruim, mas ele tem um aconchego pra mim, ele tem uma questão, sabe? Assim, eu já fui... Meu Deus, imagina, se é pra gente falar de vergonha aqui, eu já tive fansite de Robert Pattinson. Então, daí vocês tiram o quanto que isso é um guilty pleasure pra mim. Porque eu
lá no começo, antes de fazer jornalismo, eu comecei com um site de Robert Pattinson, que acabou sendo o maior site de fãs aqui do Brasil, e eu era fissurada, e sou até hoje. E antigamente, eu passei por um período, assim, depois que eu tive essa questão do fansite, eu passei por um período que eu não queria falar sobre isso. Eu dizia, não posso, meu Deus, eu já tenho 20 e poucos anos, eu não posso falar que eu gosto de Crepúsculo todo mundo mete o pau, por que eu vou gostar? E aí também de uns anos pra cá, eu liguei o botão lá e disse, olha, eu gosto mesmo, e aí recentemente lançou esse 5º livro, né, agora, enfim, a escritora dos livros lançou mais um livro, e eu comprei na pré-venda, e eu tô falando pra todo mundo, tipo assim, publiquei no Twitter, feliz e satisfeita que eu comprei na pré-venda e meu livro chegou. E é isso, assim, sabe, eu meio que fui assumindo. Eu acho também que com o passar do tempo, a gente vai compreendendo que tem certas coisas que são toscas mesmo, e é ok. Eu acho que Crepúsculo tá indo muito por esse caminho, sabe? Sim. De tipo, ser tão tosco que tá virando um clássico de ser tão tosco. Eu acho que isso não tá vira um cult, né? Vira um cult. Porque é legal, fica legal, você tira sarro e tal. Mas eu acho que, assim, a questão do Crepúsculo e outras coisas, pra mim, o que mais faz com que seja guilty, né, que seja essa coisa de criar essa culpa, eu acho que é quando você vê mais o subtexto, entendeu? Tipo, não é tanto ser, sei lá, as atuações são ruins ou os efeitos. Isso é o de menos. Acho que o grande problema é que assim, o que faz com que a gente tenha esse sentimento é de falar, putz, esse negócio tá, sabe, fomentando um relacionamento tosco. Sim. Né, no caso do Crepúsculo, de Férias com Ex também, né? Tipo, tá fomentando umas coisas meio, sabe, assim, meio erradas e tal. Não sei se é por esse lado. Eu tenho muito essa questão. Inclusive, tem um filme que eu gosto bastante, mas que eu fico bem nessa dualidade, assim, que é Qual o Seu Número? Eu não sei se vocês sabem qual é, que é com Anna Faris e Chris Evans. E o filme é basicamente é uma comédia romântica, e basicamente a mulher fica desesperada porque ela chegou a revista disse que ela não poderia chegar no número X de parceiros sexuais, e ela chegou nesse número e ela acha que ela não vai mais casar por conta disso. Então, assim, é um filme que eu gosto, porque tem umas atuações interessantes, tem umas piadas legais, mas quando você vai ver no cru, assim, eu digo, gente, é um filme extremamente machista, extremamente, assim, preconceituoso de colocar a mulher em devidas posições da sociedade, como ela tem que se comportar e tudo mais. Mas eu acho que isso acaba realmente gerando um guilty pleasure ainda maior do que efetivamente, ele é ruim de roteiro, ou ele é ruim de, enfim, direção, ou coisa do tipo. Mas você sabe que aí tem uma coisa só, que eu acho que aí vale também uma meia-culpa da gente, assim, que faz podcast, que faz vídeo e tal. E não só do Cinemação em si, mas eu acho que de todo mundo que resolve publicar conteúdo e tal, que é isso, que é a gente se preocupar em justificar também a crítica que a gente faz em cima. Porque uma das coisas que a gente sempre exercitou aqui dentro, por exemplo, do Cinemação e tal, escrevendo, gravando e tal, era sempre a gente não ficar no simplesmente eu não gosto e pronto, sabe? Ou é ruim e pronto. Não, justifica, me traz os motivos, vamos tentar entender por que você acha que aquilo ali é ruim. Porque daí sim, por mais que você entenda que aquela obra ela é má construída ou que ela faz um desserviço para a sociedade, por exemplo, ainda assim ela vai carregar com ela os fãs, e ainda assim ela vai ter essas pessoas que vão continuar acompanhando ela. Então, tipo, não vai ter muito o que fazer. Agora, quando você pega uma obra dessa, que tem esses problemas estruturais, de subtexto e tudo mais, e aí você consegue justificar, você consegue ter uma visão mais clara ali, mais lúcida daquilo ali que está acontecendo, por mais que você goste, você pelo menos tenha consciência daquilo que você está gostando, entendeu? Você não é só massa de manobra, sabe, para aquilo ali. Perfeito. Eu acho que é muito o que acontece, inclusive, com Friends atualmente, né? Friends é uma série que a gente sabe toda a repercussão que tem, o sucesso que tem até hoje, mas a gente atualmente tem começado a problematizar certas coisas que na época a gente não tinha nem todo esse conhecimento, nem essa percepção, a questão de elenco totalmente branco, questões sociais, enfim. E eu acho que isso é muito importante, porque assim, a gente, por exemplo, quem é fã de Friends não vai deixar de ser fã de Friends porque se deu conta de que o elenco é todo branco, mas é importante que essa pessoa tenha essa noção de que ela está consumindo uma série que, para ela, é realmente uma série querida, é uma série que ela gosta e tudo, mas que aquela série tem problemas estruturais e problemas de, digamos assim, envelhecer mal.
Né? Tem filmes que envelhecem bem, e séries também, mas tem filmes que envelhecem muito mal. E a gente problematizando isso e trazendo isso para a consciência, eu acho que, ok, a gente pode até continuar consumindo esses produtos, tendo a consciência do que eles estão proporcionando ali. Sim. Tem um exemplo que eu lembrei, eu até vi na TV recentemente não, né, já faz um tempo. Tava passando assim, eu tava vendo e achando engraçado, porque o Ace Ventura, Sim. do Jim Carrey, Sim. que é engraçado pra caramba, você morre de rir, acho que foi o primeiro, até falava, gente, que coisa mais idiota, mas ao mesmo tempo, tipo, o Jim Carrey é excelente e tal. E o final dele é, tipo, absurdo de transfóbico, assim, mas é um absurdo, um absurdo. E eu lembrei depois até tem uma cena no Brooklyn Nine-Nine que eles falam isso. O Jake Peralta fala, né? Que tá falando lá da coisa dele, lembra do filme. Ele fala assim, não sei o que, se bem que o final dele é transfóbico. Então, tipo, é uma coisa que. Acho que até o Brooklyn Nine-Nine é meio que guilty pleasure desse filme, sabe? Tipo, o que seria o contrário do guilty pleasure? Porque, por exemplo, o Ace Ventura, que o Dani falou, é um filme, cara, que eu não acho. Eu não gosto, não acho engraçado. Esses dias realmente acho que passou na Band, que tá passando o filme velho desde o começo da quarentena. Aliás, já tá repetindo os mesmos filmes que eu já assisti. Professor Aloprado 2 umas 10 vezes já. E desde que começou a pandemia. Mas qual seria, né, o contrário do guilty pleasure? Eu tenho uma resposta pra você sobre sei, isso. Eu tava pensando sobre isso e eu cheguei numa resposta, Henrique. Antes de gravar o podcast, eu pensei nisso. O contrário de guilty pleasure é giló. Sabe por quê? Eu sei que giló é bom, mas eu odeio. Bom pra saúde, né? Exato, não. É bom pra saúde. Não, mas eu odeio. Uma sigla pra algo, você manda uma expressão em inglês. Não, mas eu acho assim, mas eu não acho que o Ace Ventura seria o contrário de guilty pleasure. Não, também não porque acho. Tudo bem você não ver graça e não gostar. Eu acho que talvez o contrário de guilty pleasure seja aquele filme que é tipo, sei lá, pra muita gente provavelmente vai ser 2001, Odisseia no Espaço. Isso, é giló. Isso é giló. Ele é muito bom, ele é maravilhoso, ele é uma obra-prima, mas pouca gente gosta. Então isso, é um filme giló. É um filme que é bom, todo mundo sabe que é bom, que é um filme que marcou história, que é maravilhoso, e você odeia, você acha uma chatice, você não quer ver aquilo ali nunca mais. É isso, é o contrário. E é engraçado, porque o contrário sofre a mesma problemática, né? Que é você justificar. Porque se você chega e fala assim, pô, eu não gosto de 2001. Como assim? Mas eu sei, aí você justifica. Clássico. Mas eu sei da importância para o cinema. Isso, eu entendo. Não, mas bom, é que no meu caso, tipo, acho que tem uma diferença do filme que você gosta, no sentido de, tipo, gosta, tipo, da obra e tal, e o filme que você fala, cara, preciso ver esse filme de novo, sabe? É diferente. Então, né, porque aí entra nesse nicho, no nicho do prazer. Eu tava pensando nessa questão do guilty pleasure e daí tava tentando pensar assim, pô, eu tenho filme guilty pleasure porque eu não sou uma pessoa que eu tenho vergonha de falar aquilo que eu gosto, sabe? Eu nunca tive assim isso. Às vezes as pessoas me perguntam, eu falo, sim, eu gosto, não gosto. Nunca tive culpa, mas entende? Mas deve ter coisa que você não fica contando pras pessoas ou não fica divulgando, sabe? Tipo, então, mas olha só, deixa eu só explicar. Gente, veja aí. Deixa eu só explicar, porque tem uma questão que eu acho que também é um pouco assim da onde a gente vem, né? Porque eu tenho uma coisa que quando eu era mais novo, eu sempre gostei muito de músicas mais velhas, assim. Eu gostava de Art Garfunkel, eu gostava de, sei lá, Queen, quando Queen já tinha acabado, inclusive, e tal. Eu gostava de umas coisas que, assim, as pessoas já não gostavam. James Taylor. Exatamente, era isso que eu ia chegar. Um dos meus cantores favoritos e um dos caras que eu mais amo, assim, artisticamente, é o James Taylor. Na minha adolescência, eu falar que eu gostava de James Taylor, a galera zoava. Pô, é coisa de velho, nada a ver. Desculpa. Mas eu nunca tive, assim, tipo, vergonha, sabe? Pô, se eu vou falar que eu gosto de James Taylor, nossa, não vou falar que eu gosto de James Taylor e tal. Não, eu sempre falei, eu gosto mesmo. Eu mesmo me zoava, sabe? Eu ouço James Taylor tomando um vinho e encostando e escorregando pela parede enquanto choro, sabe? Ficava falando umas coisas assim. E aí eu nunca tive essa coisa. Daí quando eu fui pensar nessa questão agora de filmes, que às vezes poderiam me dar algum
tipo de culpa, eu tenho muita dificuldade de achar. Aí eu encontrei um nicho, na verdade. Porque eu gosto muito de filmes que me dão um momento assim que eu digo que é pra eu desligar o cérebro, sabe? É aqueles filmes que eu coloco, e aí às vezes eu coloco porque eu quero ver uma cena, é um filme que eu coloco porque eu quero ver um trechinho ali e tal, e às vezes eu assisto o mesmo filme tipo 2, 3, 4, 5 vezes. E um dos filmes mais recentes, que inclusive eu falei isso num Repercussão recentemente, é o Protetor, com Denzel Washington. Ah, legal. E eu percebi que eu gosto desse nicho de filme que é assim, o cara que é fodão naquilo que ele faz, que, sabe, é um super cara, só que ele parte de um lugar assim que ninguém sabe que ele é aquilo, e aí de repente quando o cara fala, pô, vou ter que mostrar minhas habilidades e tal, ele é incrível naquilo que ele faz. Eu adoro filme assim, e daí não importa que filme seja. Então, tipo, o Protetor pra mim, o primeiro principalmente, que é ele, né, tá trabalhando numa loja, e daí ele quer ajudar uma menina e tal, aquela cena que ele entra dentro do quarto, onde tá lá os gangsters, não sei o que, ele olha pro relógio assim, e ele fala, vou precisar de uns 35 segundos aqui. Aí ele dá o play no relógio, ele sai, bate em todo mundo e tal, e dá o tempo. Eu fico, nossa, que legal, é um prazer assim, sabe? Mas também eu não tenho vergonha disso, sabe? Tanto que eu assisti todos a sequência, né, do Protetor, e, cara, não tive assim, vergonha. Mas é um nicho que eu percebo, assim, que eu não fico... sabe, eu não vou escrever sobre o filme, eu não vou ficar, tipo, chegar no Twitter e falar, nossa, assisti o Protetor hoje, adoro ser Natal, sabe, assim, não faço isso. Porque você identifica que não é um filme com uma qualidade estrondosa, esplendorosa, é só um filme que você gosta e tal. Acho que tá no entremeio, né, entre o Guilty Pleasure e o não Guilty Pleasure, né, são um filme que você gosta, você poderia defender ele, né. Eu acho que o grande debate é isso, tipo, se você pode defender, argumentar alguma coisa a respeito, talvez não seja Guilty Pleasure, mas se você não consegue, tem que partir do ponto de que a maioria realmente não gosta desse filme, é isso? Ou de que você nem recomendaria pras pessoas, entendeu? Eu acho que pra mim é mais por isso. Eu acho que na verdade é uma coisa de vergonha mesmo. Eu acho que o exemplo que você deu desse desenho que você falou das meninas aí e tal, que são os desenhos de 10 minutos que você não assistiria do lado do seu pai, da sua namorada e tal. Eu acho que esse é o exemplo perfeito de Guilty Pleasure, sabe? De falar assim, nossa, eu não assistiria isso perto de alguém porque eu ficaria com vergonha disso, entendeu? Maravilha, plano detalhe. Nossa, amor, meu Deus, amor, que filme triste. Pois é, que doideira, que loucura, né? E essa mulher, e a força dessa mulher? Tô chocada. Nossa, essa mulher é muito guerreira mesmo, ela, incrível. E a fala final dela, o que você achou? Lindo, né? Não, lindo não, amor. O que você tá assistindo, Sérgio? Meu Deus do céu, eu tava vendo Largados e Pelados, meu amor, me perdoa. Porra, sabia, cara, de novo. Meu Deus do céu, é uma gente pelada de cócoras caçando caranguejo no mangue. Não tem como não gostar do negócio desse. E eu acho, na verdade, a gente falando até desse oposto de Guilty Pleasure, eu acho que tem o mesmo efeito, sabe? Pelo menos a percepção que eu tenho é que às vezes a sensação de vergonha de dizer que você não gosta daquele filme que você, em tese, é obrigado a gostar porque todo mundo gosta e todo mundo acha maravilhoso, eu acho que traz esse mesmo sentimento de um pouco de vergonha ou culpa que o próprio Guilty Pleasure traz, assim. A sensação que eu tenho é que às vezes eu tenho até mais incômodo em falar sobre esses filmes que eu deveria, entre aspas, gostar, mas não gosto, do que o próprio Guilty Pleasure. Guilty Pleasure eu acho que eu já tá tipo assim, gente, já é farofa, todo mundo já sabe que eu gosto de filme ruim e tá tudo bem. Que eu acho que daí pra mim entra isso, tipo, a questão de você meio que ter que dizer, né? Gente, eu gosto de filme ruim, eu confesso, sabe? Se você começa já com esse tom, de tipo, gente, eu confesso, eu adoro o Crepúsculo mesmo, aí entra como Guilty Pleasure. Claro que não é um termo, cada um pode usar pra uma coisa ou outra. Eu acho que música tem muito, né? A gente tá falando mais focado em filme, mas acho que música tem muita música que muita gente ouve e que não vai admitir, ou que não fala pra ninguém, ou que só ouve no fone lá quando tá quietinho e tal.
tal, né? Música brega, ou música que, sei lá, muito infantil, ou de uma época que ninguém mais ouve, não sei. Mas Guilty Pleasure é usado pra tudo, até pra comida, né? Tem gente que fala assim, eu gosto de comer, tipo, sabe assim, bolacha de água e sal com sei lá o quê, com leite condensado. Teve um negócio que ilustra bastante, que foi engraçado. Esses dias eu dormi na casa da minha namorada e meu sogro precisou sair de carro, ele pegou o meu carro emprestado, atravessou a cidade. Daí ele chegou e falou, nossa, fiquei andando com o carro do Henrique uma meia hora ouvindo música, parece que é em japonês, sei lá o que ele tava ouvindo. E tava o MP3 com um monte de... E tava na pastinha de Tokusatsu, então tava lá a música do Jaspion, do Changeman, do Jiraiya, tudo em japonês. Eu, coitado, ficou rodando com o meu carro ouvindo. Eu falei, mas por que você não mudou? Ele, não, é seu carro, não tem problema. Mas tipo, quando minha namorada entra no carro, eu mudo, tipo, eu ponho numa outra coisa, porque eu sei que é muito chato, é só eu fico ouvindo essas porras. Então, mas aí você não tem vergonha disso, certo? Eu tenho, porque daí eu tiro quando eu não tô com ela. Não é bem vergonha, mas é porque eu sei que só eu gosto daquele negócio, entendeu? Então, porque eu acho assim, que se você tira, porque você sabe que outras pessoas podem não gostar, é uma coisa. Eu acho que é uma coisa que, tipo, é questão de gosto. Mas se você tira, porque você tem vergonha de você ouvir aquilo, e aí você acha que as pessoas vão te achar ridículo, vão te achar bobo, vão te achar, sei lá, fútil, qualquer coisa assim, aí eu acho que entra nessa coisa do guilty pleasure, né? E vocês estavam falando de música, e aí eu lembrei que a gente trouxe aqui recentemente no podcast o Edu, do Logado, e ele falou pra gente de um filme na Netflix que chama Eurovision. É um filme, tipo, uma comédia ali e tal, estrelado pelo Will Ferrell, a Rachel McAdams e tal, e conta a história de uma dupla que mora na Islândia, e eles são selecionados pra ir cantar num festival chamado Eurovision e tal, de música. E o Edu, quando ele trouxe esse plano detalhe, ele falou, cara, é um filme bobinho, mas é muito divertido, é alto astral, é relaxante, é gostoso de você ver, aquele filme relax, sabe? Aí, na época, eu peguei e marquei ele, coloquei ele na minha lista do Netflix e fui assistir ele. O começo dele, eu comecei a falar assim, nossa, é muito bobo, o Edu tinha falado, mas vou tentar, sabe? Eu fui continuando assistindo o filme e tal. A hora que começa, assim, a tocar as músicas e tal, fui achando tão legalzinho o filme, sabe? A historinha assim, bobinha e tal, mas ele tem essa pegada leve, essa pegada tranquila e tal. E aí eu assisti o filme. Só que é aquela comédia Will Ferrell, sabe? Aquela comédia bem pesada, assim, que tipo tem aquelas coisas bem... Uma comédia bem escarrada, assim, e tal, que não é um tipo de comédia que eu particularmente fico rindo com ela. Mas eu achei, assim, a toada dela ali gostosa. E aí, quando eu tava assistindo, a minha esposa tava perto, tava fazendo outras coisas, e aí ela passou pela sala e viu eu assistindo o negócio. Daí ela falou, que é isso que você tá assistindo? Tipo, o Will Ferrell com o cabelo compridinho, loiro, falando com sotaque, e aí tem um lance lá com gnomos... Uma viagem, uma viagem. Aí ela falou, o que você tá assistindo esse negócio? Eu falei, o filme aí do Will Ferrell. Me falaram que era leve, eu tô assistindo. Eu assisti o filme inteiro, achei um filme legal. Eu não tive vergonha dele, entendeu? Mas eu tenho consciência de que é um filme besta. É um filme bobo, que só vai servir pra te deixar assim, tipo, vou passar o tempo. Que é essa categoria que eu coloco os filmes de desligar o cérebro, sabe? Às vezes eu coloco um filme que eu não preciso ali ficar pensando, nem nada. É um filme pra eu assistir e relaxar, assim, sabe? É que tem gente que acho que é mais intransigente com problemas do filme, sabe? Daí fica mais nessa coisa de, tipo, não gosta. Porque tem gente que critica essa coisa, fala assim, não tem como você desligar o cérebro e tal. Eu acho que não é desligar, é meio que não dar bola pras coisas que o seu cérebro vai perceber. Né? Você dá uma anestesiada, entendeu? Mas eu acho legal, é bem isso mesmo. Tipo, quando eu vi, eu citei aqui o Para Todos os Garotos que Já Amei, quando eu vi, eu tava justamente por isso, eu tava muito precisando de uma coisa levezinha, tipo, boba, sabe? Que eu não ia dar conta de ver filmes nem drama intenso, ou nem nada que fosse muito cabeçudo, né, que a gente fala assim. Então eu
Eu achei super legal, assim, justamente porque é um negócio que tá na sua zona de conforto, de uma certa forma, né? Eu acho que, inclusive, essa é a beleza do clichê, assim. Eu sou uma grande defensora da aplicação correta do clichê. Eu acho que esse tipo de filme, inclusive essa categoria de filme leve, filme para fazer o cérebro descansar, entra muito nessa questão do clichê, porque a gente já sabe o que vai acontecer. A maioria desses roteiros, por exemplo, esse filme que você falou, Para Todos os Garotos, que eu já amei, eu também acho uma gracinha. É um filme que você sabe o que vai acontecer. Você, né, não precisa estar ali o tempo todo atento, você não sabe, não é aquele tipo de filme que se você piscar um pouco mais devagar, você já perdeu ali o fio da meada, já perdeu um detalhe e tudo. Não. É um filme que você sabe mais ou menos o caminho que está tomando. Você não precisa assistir num estado de tensão, bem mais tranquilo e tudo. Por isso que eu acho que o clichê ele precisa ser até mais normalizado nesse sentido, pra gente poder dar uma descansada, né? E ficar ali tranquilão, só deixando a televisão passar, e enfim. Nossa, achei ótima essa sua definição, Marcela, sobre o clichê, porque faz todo sentido isso, porque quando você emprega o clichê em uma obra que você quer fazer dela algo inédito, ou que você sabe quer trazer uma profundidade e tal, daí é um clichê mal empregado, né, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Vira um problema. Vira um problema, mas quando é uma coisa do tipo, pô, ele tá sendo empregado num filme que por si só já tem uma aura ali leve, nossa, faz todo sentido, realmente. Vamos defender o clichê. Mas como ele é feito. E o Para Todos os Garotos, o primeiro, eu nem acho que seria total guilty pleasure, porque eu acho que ele é um filme bem legal mesmo, assim, ele é bem bacana, tem toda uma trama bacana, tal, pro público dele e tudo mais. O 2 que eu acho que já... Né? Sim, o 2 que eu acho que já, tipo, em termos de se você for fazer uma crítica, né, tal, a trama vai para tal lado e nananã, e tem umas coisas meio sem motivo e que é só pra continuar a história e ganharem mais dinheiro, né, mas, sei lá, o primeiro é legal, e é bem isso, tipo, tem clichê, mas é dentro de uma coisa, de alguns momentos sem clichê, de algumas coisas que são um pouco diferentes do que a gente tá acostumado, isso sei lá, acho que faz parte mesmo. Sobre os filmes, eu tava pensando, tem um que vira e mexe, puxa, a gente vê em lista de piores filmes e tal, e o pessoal vive criticando e falando que não faz sentido. Godzilla. Mas é um filme assim, Godzilla, depois a gente fala de Godzilla, a gente vai ter um bloco sobre Godzilla. Mas um filme que eu gosto pra caramba, que assim, se estiver passando, eu vou sentar e vou assistir, mas sem prestar muita atenção, mas vou assistir até o final, é o Armageddon, com o Bruce Willis. Sim. É um filme que eu curto pra caramba, tipo, eu lembro de ter assistido no cinema, eu lembro de ver, tipo, tinha um cartaz, assim, aí tinha tipo um cronômetro, assim, um marcador de tempo pra estreia do filme, e eu sei que tem N problemas, mas eu acho tão legal porque é um monte de ator bacana daquela época, assim. Não faz o menor sentido a história, os caras Você sabe que isso que você tá falando, eu tô achando muito interessante, porque tem uma questão dentro do Guilty Pleasure que eu acho que a gente ainda não abordou aqui, que é justamente o Guilty Pleasure quando envolve idade também. A idade dos filmes, a nossa idade e tal. Porque ele começa também a entrar nesse nicho, né? De nostalgia, você diz? Um filme que ele vai se tornando mais nostálgico, ou um filme que, sei lá, pra gente, na nossa adolescência e tal, era um filme que, pô, é um filme sensacional. De repente você pega um adolescente hoje que vai olhar e vai falar, caraca, você gostava de Matrix? Tipo, aquela coisa muito mal feito aquilo lá, sabe? Aqueles bonecos lutando. Hoje qualquer videogame tem uma cena melhor de luta e tal. E aí fica, tipo, uma coisa meio realmente, tipo... Por isso você fala, não, cara, eu gosto, porque, porra, na época era incrível aquilo, sabe? Sim. Mas, assim, aí entra a questão, tipo, o primeiro Matrix, ele é muito bom mesmo, assim. Até o segundo, um pouco, né? É bastante bom, assim, em termos da trama, do que ele significa, eu gosto bastante do Matrix 2. Só a parte daí que entra também, tipo, se você vai criticar ou não o efeito especial da época e tal. Mas eu acho que não vem ao caso, porque o Matrix é um filme bem bom em vários aspectos. Eu acho que seria mais com coisa, tipo, sei lá, Scooby-Doo, sabe? O filme do Scooby-Doo. Mas... Aí você fala, cara, eu adoro porque eu via o desenho o dia inteiro, sabe? Mas ele vai se tornar um guilty pleasure a partir do momento que, tipo, alguém fala assim,
nossa, você gostava daquilo, e aí você fala, eu gostava, daí você começa a ficar encabulado porque você gostava. Mas eu acho que se você tem como defender ele, não é um guilty pleasure, entendeu? Então, se você não Pode se sentir encabulado, né? Se você falar, não, eu gostava sim, e bater o pé e defender. Sabe um filme que todo mundo não, mas muita gente fala que é guilty pleasure e que eu acho que não deveria ser? É o As Branquelas. Uhum. Eu adoro assim, guilty pleasure. As pessoas colocam guilty pleasure por quê? Porque é um filme bobo, é um filme que passa várias vezes e tal, assim, que passou em um monte de lugar e tal. É um filme que tecnicamente as pessoas acham que deveriam olhar e falar, é só uma comédia idiota, mas todo mundo adora. Por quê? Porque ela é engraçada, porque tem uma cena que virou icônica, né, lá da música do A Thousand Miles lá. Mas se você analisar, eu faz tempo que eu não vejo, assim, mas eu tava vendo umas análises, tipo, ele tem toda uma questão sobre o racismo, né, do tipo, porque os caras vestidos de mulheres brancas estão fazendo coisas que se eles fizessem, né, que eles podem fazer porque eles estão na pele de pessoas brancas. Então tem toda uma crítica, uma análise profunda que faz com que o filme deixe de ser um guilty pleasure, entendeu? Porque daí você pode defender o filme, você fala, não, As Branquelas é maravilhoso, é ícone de sua época, porque ele representa não sei o que do racismo, estrutural, e você usa um monte de justificativa, entendeu? Daí aí que tá, né, tipo, é uma coisa sutil, é justamente aquilo. Que a gente tem que ver também qual é o tipo de proposta que aquele filme tem efetivamente. Por exemplo, eu acho que As Branquelas é um filme que desde o começo ele tem essa proposta de fazer um tom mais escrachado, mais jocoso, realmente são piadas assim que eu tô falando, inclusive, eu reassisti recentemente e eu observei justamente isso. Ele coloca as críticas sociais ali, as críticas com relação ao racismo, envolto naquela aura de muita risada, de muitas gargalhadas, de uma temática mais leve, mas enfim. E eu acho que a proposta do filme é essa. Então, se a proposta do filme é essa, ele cumpriu o que ele estava se propondo e tudo, eu acho que automaticamente ele já sai um pouco do guilty pleasure, sabe? Uhum. Não dá pra gente avaliar Todo Mundo em Pânico da vida, que tem efetivamente esse objetivo de ser um filme, enfim, é uma sátira, né? Não tem como você pegar o Todo Mundo em Pânico e querer tratar ele como um filme de comédia normal. Não, ele não é um filme de comédia normal. Ele tem essa veia do besterol, assim como American Pie, enfim, dentre outros. Eu acho que a gente só tem que tomar cuidado justamente com esse lance do como justificar. Porque, como o Dani falou, você vai ter argumentos para justificar porque você gosta. Tudo bem, é legal você ter isso. Agora, um outro argumento para você justificar aquilo que você gosta é você falar, eu gosto. E acabou. Então, daí não é argumento, entendeu? Daí talvez seja você com um protetor. Mas não importa isso, a pessoa não pode ter vergonha daquilo que ela gosta, entende? Se você gosta daquilo, você gosta e acabou. Mas você não precisa ter vergonha. Mas tem um motivo pra gostar, né? Eu gosto. Sim. Não precisa ser um TCC do porquê que você isso, gosta, mas, exato. De tal motivo, mas tem que eu gosto porque eu me divirto, porque me dá prazer, é isso, acabou. Você não precisa ficar justificando porque, olha, trata de um racismo estrutural, não sei o que, não precisa disso tudo, você não precisa criar um discurso, porque no meu discurso eu vou desmontar a crítica que estarão fazendo e tal. Eu acho que a gente não precisa ficar tão armado em relação a isso, sabe? A gente pode simplesmente falar, cara, eu gosto, pra mim aquilo ali me dá prazer, quando eu assisto eu rio, é uma coisa que é isso, me dá prazer, acabou, né? É que se for daí levar em consideração disso, daí você pode realmente dizer que você não tem guilty pleasures, entendeu? O que eu tô tentando aqui é colocar num lugar no sentido de que se você não consegue argumentar por outros motivos, ele pode ir para um guilty pleasure, mas claro que isso não é uma definição acadêmica, né? Tipo, é só eu só tô colocando aqui, porque aí entra nisso, tipo, se no caso do protetor, Rafa, você fala, cara, eu não vou ficar recomendando pras pessoas, eu não vou, sabe assim, tipo, eu não vou ficar defendendo se alguém fala que não gosta. Então, beleza, sabe? Tipo, então talvez ele possa ser um guilty pleasure, não porque você se sinta culpado, mas porque você sabe que é só uma coisa sua, entendeu? Nossa, amor, meu Deus, amor, filme triste.
Pois é, que doideira, que loucura, né? E essa mulher, e a força dessa mulher? Tô chocada. Nossa, essa mulher é muito guerreira mesmo, ela. Incrível. E a fala final dela, o que você achou? Lindo, né? Não, lindo não, amor. O que você tá assistindo, Sérgio? Meu Deus do céu, eu tava vendo Largados e Pelados, meu amor, me perdoa. Porra, sabia, cara. De novo. Meu Deus do céu, é uma gente pelada de cócoras caçando caranguejo no mangue. Não tem como não gostar do negócio desse. Pra mim, o Guilty Pleasure, ele tá totalmente ligado com essa coisa da relação do guilt, né? Da vergonha, de você se preocupar, de você, sabe, de você achar que o que você tá fazendo tá errado, quando não tá, entendeu? Quando o que você tá fazendo é simplesmente você tá fazendo uma coisa que você gosta. E eu acho que às vezes a gente fica preocupado muito justamente nisso, em tentar ficar justificando muito um gosto, ou uma vontade, ou uma coisa, quando você não precisa justificar, é só uma coisa que você gosta. Ai, mas você tava vendo desenho de menina. Daí, meu, quis ver. Me deixa em paz, Rafael. Me deixa em paz. Me deixa em paz. Eu tô assistindo, eu gosto, eu acho legal a animação, eu acho do caralho olhar ali, ver os caras desenhando, eu acho legal o produto final. Eu acho que isso me relaxa, não precisa ter nada, simplesmente você pode olhar aquilo e falar, exato, isso me relaxa, acabou, não tem problema. Agora, quando entra numa questão, como a gente estava falando aqui, até que a Marcela trouxe aí do Crepúsculo e tal, tipo 50 tons de cinza e lá, que existe de repente ali uma mensagem subliminar que vai falar sobre relacionamentos e tal, que pode ser uma coisa prejudicial, aí eu até acho que cabe um pouco mais de você tentar, sabe, justificar um pouco mais aquilo, porque talvez aquela obra possa prejudicar a sociedade como um todo, entende? Mas mesmo assim, tipo, pô, eu gosto de Crepúsculo, eu gosto de 50 tons e tal. Beleza, meu, se você não for ficar replicando, tipo, um relacionamento abusivo, se você não for fazer isso, se você simplesmente gosta de sentar ali e assistir e tal, beleza, entendeu? Agora é aquilo que eu tava falando antes, a gente precisa ter consciência do que a gente tá fazendo. Sim. Por isso que, pra mim, eu recomendo super o Protetor pra todo mundo, porque eu acho o filme super legal. E as pessoas podem achar uma chatice. Eu vou falar, cara, eu acho super legal. Eu acho muito legal. Adoro aquela vibe do filme, sabe? Então eu acho que é isso. É a gente ter a consciência e a gente não se reprimir. Porque eu acho que enquanto a gente tem essa coisa de se reprimir, se justificar e tal, a gente às vezes acaba produzindo, sabe, essa coisa meio muito na defensiva, o medo. Aí começa a surgir, sabe? Essa coisa da raiva, do ódio e tal. Sabe quando vai crescendo aquela coisa? Porque você não pode se expor. Quando você se expõe, você fala aquilo que você gosta e tal, os outros vêm e te batem. Aí você começa a se diminuir, você vai se diminuindo, você vai se abafando, vai se jogando pra baixo e tal. E, cara, você não precisa. Se você gosta daquilo e os outros estão te ridicularizando porque você gosta, azar dos outros. Continua fazendo aquilo. Daquilo pode sair coisas maravilhosas, pode te dar inspiração pra fazer coisas maravilhosas e tal, entendeu? Ou não. Sim. Também. Ou porque não, porque eu acho que às vezes o Guilty Pleasure é apenas um Guilty Pleasure. Exato. É aquele filme que você vai assistir pra descansar a sua cabeça, e pra mim isso já é excelente. Eu acho que se o filme ele conseguiu minimamente cumprir algum propósito, alguma coisa, eu acho que ok, ele já tá funcionando, sabe? Mas o filme é péssimo, mas... Não! Você conseguiu descansar, você passou 2 horas ali se entretendo, saiu mais relaxado, pronto, gente, o filme ele já cumpriu algum objetivo. Pode não ser todos os objetivos do mundo, né, enfim, mas já cumpriu algum objetivo e eu acho que ele já é válido dessa forma, né? Eu acho até, né, Marcela, que isso se aplica a qualquer filme, né, porque por mais que a gente vá ver... tipo um filme que, nossa, esse filme é uma obra-prima e tal, ou aquele filme que você acha, sei lá, a crítica tá falando que é maravilhoso o filme, você achou uma chatice. Se o filme de alguma forma te entretém, ele é um entretenimento e ele te entretém, algum ponto esse filme teve com você, tipo, alguma coisa boa ele fez, porque ele cumpriu um objetivo básico que era te entreter, né? Então ele, de alguma forma, cumpriu com a função básica dele. Exato, perfeito. E acho que aí entra a questão também muito pessoal, né? Tem gente que vai falar assim, isso aqui pra mim é um guilty pleasure. Às vezes você nem vê problema nenhum da pessoa gostar daquilo, mas ela, sei lá, por algum motivo
quer justificar que aquilo é um guilty pleasure, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho a gente falando de filme, mas eu sempre vou pro reality show, porque eu também não tenho muitos filmes que eu consideraria guilty pleasure. Mas, por exemplo, o De Férias com Ex, pra mim, é um pouco guilty pleasure, né? No sentido de, tipo, eu não vou ficar divulgando, eu sei que é zoado, que é farofa e tal. Só que o Terrace House, por exemplo, pra mim não é guilty pleasure. Eu sempre recomendo Terrace House pras pessoas, porque eu acho muito diferente e muito louco e muito bizarro, mas ao mesmo tempo interessante. E aí eu sempre indico, mas eu sei que pouca gente vai, que é mais fácil de que as pessoas gostem, de que outras pessoas gostem do De Férias com Ex do que do Terrace House, porque as pessoas não tem esse olhar apurado que eu tenho para a cultura, entendeu? É que nem eu com Big Brother. Todo mundo fala, mas como você assiste Big Brother até hoje? Então, Olha, eu assisto, tava legal, tio Babu. Eu gostava do Babu, da Thelmin. Então, e olha que bizarro, você tá considerando guilty pleasure o BBB, que tipo, o Brasil inteiro assiste. Mas é aquela coisa, a gente tem vergonha de assumir, né? Porque aí você ia conversar, que nem a gente mesmo, acho que no fim de semana antes de começar a pandemia, a gente foi no aniversário. Aí, um ou outro lá veio meio que perguntar pra tirar sarro de mim. E aí, juntou mais uns outros 2 ou 3 que também assistiam, mas não queriam assumir, mas sabiam um monte de coisa. Então, quer dizer, foi aquela coisa, foi apertando e foi mais gente saindo do armário, né? E na sua bolha, porque tem bolhas que tem grupos que todo mundo gosta mesmo. Sim. Sim. Você sabe que você falou isso? A gente gravou um podcast recentemente aqui que eu lembrei da minha avó, né? E hoje eu vou lembrar de novo dela, minha mesma avó. Porque você falou isso e eu lembrei muito dela agora quando você tava falando desse negócio dos grupos, que eu achava o máximo. Às vezes eu encontrava minha avó e falava assim, sei lá, ia começar o horário da novela. Eu falava, vó, você quer assistir a novela e tal? Não assisto novela, eu não gosto de novela, acho novela horrível, não sei o que e tal. Então tá bom, mas se você quiser eu ligo ali a TV pra você e tal. Não quero assistir novela nenhuma e tal, tá bom. Aí começava a novela, minha mãe ela assistir. Aí minha avó ficava sentada do lado falando assim, e aí, a Rose já encontrou o Serginho? Porque eu vi lá que eles estavam pra se encontrar e tal. Você falou que não assistia? Não assisto, é que eu leio as revistas e tal. Sabia tudo. Sabia Acontece tudo. isso muito com o BBB mesmo, né? O Henrique citou esse exemplo e acontece demais isso. Pessoas que dizem, não, mas eu sei porque eu acompanho através do G1, ou eu acompanho através do Twitter. E, enfim, assuma que você está assistindo, gente, ok, tá tudo bem, sabe? Se tá te entretendo, tá tranquilo. Eu gosto, por exemplo, nessa categoria de reality, eu nem sei se é um guilty pleasure, mas enfim, eu gostei que eu assisti esse ano o Casamento às Cegas. E eu me diverti super, eu maratonei Casamento às Cegas. Eu não sou uma pessoa que costuma maratonar a série, mas eu maratonei Casamento às Cegas e já estou ansiosíssima pela segunda temporada. Então, gente, é isso mesmo, assim, ó. É um negócio meio tosco, enfim, uma lógica meio estranha, mas ok. Se gostou, sabe? Eu ainda tô com essa teoria de que se você recomendaria, você gosta de reality show, assim, Casamento às Cegas é legal, ok, talvez não seja um guilty pleasure, mas se for uma coisa que você fala assim, gente, isso é uma porcaria, não vejam, eu vejo porque eu acho que eu me divirto e é uma bosta, sabe? Daí é um pouco, entendeu? Acho que tem essa definição, assim, meio turva. É aí que mora a questão, né? Porque é justamente isso, assim, você falou, se você recomendaria, a questão é, por que você não recomendaria, entendeu? E aí é isso que a gente tá falando aqui, se você não recomenda porque você já quer justificar, porque é uma bosta, porque você tem vergonha, porque você não quer que os outros saibam que você assiste aquilo e tal, se você não recomenda por algum motivo, que é uma coisa sua, que tá dentro de você ali, que você acha que não deve recomendar, é um guilty pleasure realmente, porque você tem culpa daquilo, que você tá assistindo aquilo, e é isso que a gente tá justificando aqui. Pô, não sinta culpa, entendeu? Não precisa sentir culpa. Não, mas eu não acho que é culpa, eu acho que é simplesmente
entender que aquilo não é tão, sabe assim, não faz muita diferença, tipo, que nem, eu não faço a mínima questão que tenha outra temporada do De Férias com o Ex, eu não, sabe assim, é isso, mas tipo, não tenho culpa nenhuma, assisti, me diverti, mas eu sabendo que é uma farofa, entendeu? Sabendo que é um negócio, é uma coisa que você fala assim, gente, por que eu tô assistindo isso? Mas sei lá, eu escolhi, e no fim, o anterior foi bom, o Celebs foi legal, que é o único que eu tinha visto. Esse outro, teve umas horas que encheu o saco, mas eu já tava vendo, tava continuando, entendeu? Então, sei lá, eu já iria por uma dessas. Se alguém falar assim, será que eu devo ver? Eu vou falar assim, você gosta de coisa zoada, esculhambada, putariazinha? Aí se a pessoa falar que sim, eu vou falar, então veja o Celebs, que é um pouco mais legal, pelo menos eu achei mais divertido. Ou talvez seja impressão minha. Eu lembrei ele falando agora de Férias com o Ex, que esses dias eu tinha ido jogar RPG na casa da minha amiga, daí ela falou, pode deixar a TV ligada e vai assistindo o que você quiser, hein? Acabar de trabalhar e tal. Aí eu coloquei no De Férias com o Ex. Aí ela, parou, olhou pra tela assim, tá lá, você tá assistindo filme pornô? Deu, não, é De Férias com o Ex, você nunca assistiu. Sei lá, não, tira desse negócio. É o nível das coisas que o Daniel assiste. Minha amiga confundiu com filme pornô. Mas ela foi muito pudica, né? Mas você vê que daí essa que é a questão. Você vê, ela de uma certa forma, ela diminuiu aquilo que você tava assistindo. Tipo, de alguma forma ela pegou e falou assim, não, aqui não. Assiste o que você quiser, menos isso. Porra. Então não assiste o que você quiser. Exatamente. Então não assiste. Mas tudo bem que ela gosta de assistir de um programa de cirurgia plástica que eu não gosto, daí a gente fez um contrato entre damas e cavalheiros, né? Porque não é um contrato só entre cavalheiros de eu não ponho no De Férias com o Ex, você não põe no programa de cirurgias plásticas. Nossa, amor, meu Deus, amor, que filme triste. Pois é, que doideira, que loucura, né? E essa mulher, e a força dessa mulher? Tô chocada. Nossa, essa mulher é muito guerreira mesmo, ela, incrível. E a fala final dela, o que você achou? Lindo, né? Não, lindo não, amor. O que você tá assistindo, Sérgio? Meu Deus do céu, eu tava vendo Largados e Pelados, meu amor, me perdoa. Porra, sabia, cara, de novo. Meu Deus do céu, é uma gente pelada de cócoras caçando caranguejo no mangue. Não tem como não gostar do negócio desse. Dani conta que gosta dos programas de apertar Isso que eu ia espinha. perguntar, eu adoro ver, é que eu vejo no YouTube, eu não fico vendo, sei lá, na TV. Mas será que é guilty? Acho que não, porque eu não vejo programa, mas eu adoro esses tipo de cravo, sabe? Esses vídeos de... Às vezes pra mim dá um alívio, então às vezes eu fico dar uma relaxada. Pleasure. Exatamente, disgust. É tipo aqueles de... um canal no YouTube que tem vídeo, a mulher fica lá espremendo o cravo e não sei quantos seguidores lá o canal, eu sei que eu sigo, adoro, me divirto. Você gosta também, Marcela? Não é legal? Adoro E assim... vídeo de espremer cravo, gente, é sensacional, não sei o que é, me dá uma sensação tão boa. Um negócio assim tão maravilhoso dentro de mim, eu vejo o cravo saindo, aquele momento ali realmente é épico. Mas você gosta de poder fazer um podcast, porque... você gosta, porque eu não curto muito quando é tipo, tem uns que agora, não sei se o pessoal acostumou tanto com cravo, que eles foram pra um outro nível, e eu não gosto tanto do outro nível, que é tipo aqueles, que é tipo um cisto, é quase uma mini não, pelo amor de Deus. Eu gosto de cravo raiz, aquele cravo pretinho, raiz. Entendeu? Assim, claro que ela tem realmente acesso a umas versões bem avantajadas, né? Mas assim, aquele cravo raiz, pretinho, que a gente espreme em casa, só que a pessoa teve dificuldade e aí foi pra lá, pra ela fazer o processo lá de espremer. A gente é sensacional, eu adoro. É muito legal. Então, quando tem muito cravo, é um que especificamente ficou muito grande e tal. Eu acho legal. Agora tem cisto. Cisto não viajo não. Eu acho too much. Não sei, uns negócios meio estranho, assim, que tipo, daí não é tão legal. Não dá o prazer. Tem um programa, acho que a doutora Sara Lee ou Sandra Lee. Essa mesma, Sandra Lee. Ela a minha amiga também assiste isso, é o segundo. Assim, ela não põe nesse programa e eu não coloco. O que eu tava assistindo esses dias? Todo mundo odeia o Chris. Que ela falou, você não vai ficar assistindo Todo Mundo Odeia o Chris, né? Pô, mas o Deus é legal.
Caraca, eu fiquei surpreso agora que o Dani encontrou a Marcela, que a adora também. Fiquei muito surpreso. Eu acho que Mas muita gente adora. Podcast, Tem eles vão contando causos assim. Sim, mas tem tanta gente que assina o canal, que vê esses louco, vídeos. Olha. Com certeza eu não sou o único, entendeu? Uhum. Faz tempo que eu não vejo, até vou ver hoje pra relaxar antes de dormir. Ai, Daniel, pelo amor de Deus. Mas é isso, não sei se é não acho que não é um guilty pleasure, mas para algumas pessoas deve ser. A pessoa vai ter vergonha de falar, né? Não vou nem falar pra ninguém, vou só ver. E deve ter, porque tem muita visualização esses vídeos. Então você sabe que tem muita gente vendo, entendeu? Ela tem muitos milhões de seguidores, inclusive. Tanto que eu acho que ela... Você falaria pra uma pessoa no encontro no Tinder que você curte? Eu tô no encontro, acabou com vou seco com um ser humano no Tinder. Seja ele homem, mulher. Parâmetro. Você contaria isso? Não sei, eu talvez acho que não ia. Às vezes é um papo legal pra conversa, entendeu? Do encontro. O que a Marcela falou que não deu pra entender? Eu acho que não chegaria assim colocando isso na primeira pauta, né? Eu acho que a gente deixa pra entender o coisa mais interessante pra contar antes, né? Exato. Mas no segundo encontro, tipo, aquele sushi, sabe? Assim, você tá papiando, aquele papo animado. Aquele sushi, aí você fala, você pede aquela maionese. Ai, gente. Nossa, eu pedi essa maionese, sabe o que eu lembrei? Canal que eu assisto que tem uns negócios bem parecidos com isso. Acho que dá pra segurar um pouco pro terceiro, quarto encontro. Tá? Acho que acho que dá. Regra do Guilty Pleasure, né? É Guilty Pleasure se você tem que esperar o quarto encontro pra contar. Pronto. Acho melhor. Caraca, incrível. Ô Marcela, você tava falando do Crepúsculo, né? Que você, inclusive, né, era fã aí e tal, do Robert Pattinson e tal. Tem algum outro, assim, que você lembra que você, tipo, tinha uma coisa que as pessoas... Ou que você teve que relutar depois em falar, alguma coisa assim? Assim, tem vários, né, no caso. Mas tem vários. Mas acho que tem dois especificamente, assim, que me veio muito à mente, que é Sex and the City, o filme. Gente, assim, eu gosto muito da série. O filme, eu adoro, mas efetivamente o filme é muito ruim. É muito estranho tudo, assim, sabe? Além de ser essas questões até que o Daniel tava falando, que é... Enfim, questões sociais, né, de tipo machismo, preconceitos, não sei o que e tal. Mas é um filme que me diverte tanto. Eu fico vendo, assim, é como se fosse um capítulo adicional do seriado que eu assisti e eu gostava. Que ok, gente, eu gosto de Sex and the City, o filme. Assisti o primeiro e o segundo, disseram que ia ter o terceiro e até hoje eu tô esperando esse terceiro sair, sabe? Uhum. Então eu gosto, assim. Agora tem outro filme que esse é realmente muito guilty pleasure. Eu até participei de um outro podcast há uns 2 meses mais ou menos, e a temática foi essa, e eu coloquei, e todo mundo ficou, meu Deus, como é que você gosta desse filme? Eu disse, gente, gosto, que é A Hospedeira, que é da mesma família de Crepúsculo, porque é a mesma autora do livro, e é um filme que eu assisti, inclusive, reassisti recentemente, e eu não entendo por que eu gosto desse filme, mas eu gosto. Eu gosto, eu acho que, na verdade, ele me conquista pela trilha sonora, porque realmente a trilha sonora é muito boa mesmo. Então, é até um compositor brasileiro, inclusive, mas só também, assim, tirando a trilha sonora, eu até hoje não entendo por que eu gosto daquele filme, mas gosto, né, gente? A vida é assim, vamos deixar rolando que eu gosto desse filme. Então... Ele é da onda do... Eu não vi esse filme, não, mas ele é da onda da época dos Jogos Vorazes, não é? Meio que Jogos Vorazes, Divergente, tipo, ele tentou pegar essa... ele é do mesmo período, assim, embora a história não tenha muito a ver, não. Mas é desse período, assim, de filmes adolescentes, né, que surgiram e que foi aquele boom e todo mundo querendo fazer franquia em cima disso, e trilogias, enfim. Ele é um filme único mesmo, ele foi criado para ser um só, até porque eu, né, não consigo visualizar alguém conseguindo fazer um segundo filme daquilo. Mas... ele é dessa mesma época, assim, desse mesmo período. Caraca, você é uma guilty pleasure com consciência, tá vendo? Eu sou. Com
eu sou grande consumidora dessa categoria, eu tenho que ter consciência, senão é ladeira abaixo. Que da hora. A hospedeira tem que ir pro 5º encontro. Essa conta no 5º encontro. Não, a hospedeira é só casamento, gente, pelo amor de Deus. É aquela coisa assim, tem certeza que você quer casar comigo? Eu preciso te contar uma coisa. Não, é tipo assim, assinei os papéis, aí você vai e revela, porque aí o cara vai dizer, poxa, que trabalho agora me divorciar dela, né? Então, fica aí por isso. Eu acho realmente muito interessante esse tópico, sabe? Isso que a gente resolveu vir conversar hoje aqui, por conta dessa questão, assim, do prazer e da culpa, né? Ao mesmo tempo. Até por isso que eu quis começar o podcast com essa frase, né? De que você não precisa sentir culpa daquilo que você gosta, a não ser que seja algo ilegal. Se for algo ilegal, realmente, né? Daí você vai ter que ter culpa, você vai ter que, inclusive, procurar ajuda e tudo mais. Agora, eu acho interessante isso, assim, esse fato de que culpa e prazer caminhando juntos, né? Eu acho isso muito interessante. Como que a gente consegue equilibrar essas coisas, sabe? Como que a gente pode tentar ver aquelas coisas e dizer se a gente gosta, se não gosta. E eu acho que isso está muito associado também ao mundo que a gente está vivendo hoje, assim, que é um mundo muito sensível, sabe? Muito à flor da pele, assim. De julgamento, Agora a gente entrou nessa onda, né? Que agora deram um nome para essa coisa do cancelamento, né? Então, assim, antes, você para ser, entre aspas aqui, cancelado, você tinha que fazer uma coisa grave, uma coisa que as pessoas iam olhar e falar, caraca, não acredito que ele fez isso e tal. Hoje em dia, para você ser cancelado, basta você fazer alguma coisa que as pessoas não gostem, não importa se é certo, se é errado, que repercuta, exatamente. Então, assim, essa coisa do Guilty Pleasure, eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer com a gente mesmo, de aceitar também um pouco, sabe? Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente aquilo que a gente gosta. É quase que um exercício mesmo de aceitação, assim, de você, né? Do que você é, o que você faz, com quem você se relaciona, com quem você fala e tal. Porque a gente tá... E aí, entrando já, filosofando um pouco mais sobre isso, né? Mas a gente tá dentro dessas bolhas. A gente tá cada vez mais dentro dessa bolha. Então a gente só se comunica com as pessoas que gostam daquilo que a gente gosta. A gente só fala com quem concorda com a gente. As redes sociais reforçam isso cada vez mais. Então eu acho importante realmente a gente expor. Já que a gente tem essa ferramenta, que é as redes sociais, que estão aí, que é pra gente falar o que a gente quer falar, que são abertas, que a gente pode falar o que a gente quiser e tal. Então não tenha vergonha de falar aquilo, sabe? Que você gosta. E aí quando vier um coleguinha, vier uma pessoa te encher o saco, porque de repente você tá falando de uma coisa que você gosta e a pessoa tá menosprezando você, tá falando mal daquilo que você gosta e tal, sabe? Reforça, simplesmente fala, eu gosto. Às vezes você não precisa nem verbalizar isso. Você tem que reforçar pra dentro, você mesmo tem que entender, tomar consciência daquilo e tal, entender e falar, não, eu gosto daquilo e pronto, acabou. Então eu acho que é uma coisa muito sintomática, assim, que sempre existiu, né, na sociedade. A gente sempre buscou por aprovação. A gente busca por aprovação dos nossos pais, dos nossos parceiros, dos filhos, dos maridos e tal. A gente sempre tá buscando a aprovação das outras pessoas. E aí, de repente, chega num momento em que a construção cultural também acaba sendo um reflexo disso, né? Do que, o que você gosta? O que você gosta de ler? Eu não leio muito livro. Nossa, você nunca leu Monteiro Lobato? Você nunca leu não sei o quê? Cara, não li, ué. O que eu posso fazer? Não li, mas eu gosto de outras coisas. Por exemplo, eu gosto das HQs do Maurício de Souza lá, sabe, as novas que ele tá fazendo, eu acho maravilhoso. Você já leu? Não li. Então, tamo ali, entendeu? Vamos conversar, expor, falar, sem esse julgamento. E você pode ir sem julgar. A gente pode, inclusive, ser a mudança que queremos no mundo. Olha que coisa profunda. Que é, tipo, não julgar os outros. Então, quando alguém fala, eu gosto de tal coisa, isso aqui, não julga. E se você quer indicar alguma coisa, porque você acha que todo mundo deveria ler o livro clássico, indica, fala assim, você devia ler, é muito legal mesmo, tal, sabe, tipo, sei lá, ou então indicar alguma coisa bacana pra pessoa assistir, mas entender que é, sabe, baseado um pouco até no Guilty Pleasure, se você gosta de filme desse tipo, embora eu também concorde que ele seja, sabe assim, ou embora eu acho que
não é tão bom e tal, esse daí que você falou que você gosta, por que você não vê tal filme que é parecido e que é muito bacana e muito legal e tal? De repente você constrói, né? Você usa isso em favor de construir e não de destruir, né? Exato. Eu, inclusive, assim que sair no streaming, eu vou rever Cats pra ver se vai ser Guilty Pleasure ou só Guilty. A gente falou de Big Brother, eu já tinha reparado no negócio do Dani, que às vezes ia falar tananã, tananã, e tipo, tinha a Mari Gonzalez no Big Brother, e ela falava assim, era zoeira até, era falar. E agora... E faz tempo que eu tô pra comentar com o Dani, que tipo, sempre que ele fala tananã, eu tipo, Mari... E eu não vi, ó, tá vendo? Me falta essa referência você tá perdendo esse meme. da cultura pop. Exatamente, tá perdendo essa referência da cultura pop. Dani, a Mari Gonzalez do Cinemação. Eu acho que essa questão do tanto que a gente está inserido nessa sociedade que está eternamente cobrando a gente certos tipos de posicionamento acerca de tudo, assim, né? E, inclusive, posicionamento com relação ao entretenimento, cultura, que é o que a gente está falando aqui no podcast. Eu acho que isso é muito cruel, assim, porque você acaba colocando meio com uma faca na cabeça da pessoa de que ela tem que efetivamente se comportar de determinada forma e consumir determinados tipos de produto. A pessoa começa a se sentir mal por não fazer aquilo, sabe? Assim, eu tenho casos de amigos que amam cinema e assistem filmes o tempo todo, mas não tem muita paciência pra série. Mas a série tá bombando no momento, né? Enfim. E aí ele acaba ficando assim, não, é porque as pessoas ficam me indicando, mas eu não gosto muito de série, eu não gosto da forma, do fluxo, enfim, da quantidade de episódios e tal, e ele não assiste. Mas ele se sente culpado porque ele não tá assistindo séries, sendo que séries é algo que tá no momento bombando. E sabe, gente, para de julgar, para de cobrar das pessoas esse tipo de coisa. Cada um vai no ritmo, no fluxo que quer, né? Assim, daquela forma que a gente está falando, né? Dentro de uma legalidade, dentro de uma coisa coerente e tudo, cada um segue seu fluxo, seu ritmo e vai estabelecendo aquele determinado tipo de comportamento ou não, né? Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, né? Aquele momento gostoso que a gente tem aqui no Cinemação, que é falar, dar dicas, né? Pra você ver, ouvir, ler, fazer alguma coisa bacana aí pra você curtir melhor a sua semana. E Dani, vamos começar aí? O que você trouxe de bom pra gente? Vamos, tenho 3 indicações aqui, muito massa aqui que eu anotei, que é muito legal. Tem até uma sequência aqui de 2, pelo menos. Eu vou indicar primeiro um artigo que eu nem sei por que eu encontrei ele, mas eu encontrei. Eu li, achei muito interessante. É um artigo do Diário de Notícias de Portugal, né, dn.pt, que é o site, que é um artigo chamado Até Shakespeare escreveu uma peça em quarentena, O Rei Lear. E aí ele fala sobre uma pesquisa recente relacionada ao Shakespeare, que basicamente é um cara lá na Inglaterra resolveu estudar o Shakespeare com base nos períodos de quarentena que teve ao longo da época do Shakespeare, porque tinha muitas epidemias e muitas pestes, né, na época. E ele faz essa análise, ele tenta indicar o que o Shakespeare fez, tal, como que ele lidava, porque tem muita gente, principalmente quem é criativo, quem escreve, tá reclamando da falta de criatividade e tudo mais. E é muito interessante, porque ele fala da peça O Rei Lear, foi uma peça que o Shakespeare escreveu durante o período em que ele ficou recluso, né, de quarentena, para evitar, e num período que estava fechado o teatro dele, lá o Globe Theatre, né, lá que ele tinha, que ele apresentava as peças dele, mas foi só essa, todas as outras ele não escreveu em períodos de quarentena. E aí eu vou querer até ler um finalzinho desse artigo, mas não é spoiler, fiquem tranquilos, porque ele fala assim, né, o cara que escreveu o artigo escreve assim, ó, ele fala assim: para Andrew Dickson, as epidemias que aconteceram durante a vida de Shakespeare foram responsáveis pelos seus melhores trabalhos. O Rei Lear, Romeu e Julieta, Hamlet, Macbeth, Antônio e Cleópatra e tal. Não
porque escrevesse em isolamento obrigatório, com exceção da do Rei Lear, né? Enquanto ele aguardava a reabertura. Antes, porque quando se libertava da quarentena, entrava no frenesi criativo que o caracterizava. Ou seja, é interessante esse artigo para você pensar no efeito que tem, né, um período longo de quarentena, quando você sai dele, quando ele termina. As pessoas entram num período de muita criatividade e de muito frenesi e tudo mais. Então achei interessante esse artigo, sugiro para que todo mundo leia, não é muito longo. Eu só acho que claramente esse artigo .pt é comunista. Né? Tudo de Portugal é comunista. Tudo é comunista isso aí. Você tá falando de quarentena, comunista. Isso aí não existe. Quer que leia artigo de petista, comunista. Manda áudios de madrugada pro Daniel, com a voz do Bolsonaro. Eu vou ver quando eu acordar. Mas assim, na esteira desse artigo, eu queria indicar um episódio do Pistolando, do podcast Pistolando, que foi o Pistolando 71, chamado Um Milkshakespeare chamado Billy. Inclusive tem a participação do Heineken, né, que já gravou com a gente, ele tá todo nos podcasts aí. Mas eles falam sobre o Shakespeare, obviamente, eles citam uma outra peça que o Shakespeare teria escrito em período de quarentena, acho que foi o Ricardo III, mas enfim, o fato é que ninguém tem muita certeza do que ele escreveu ou não em quarentena, mas a questão nem é essa. Mas é um episódio bem legal, porque eles falam sobre o Shakespeare, falam sobre as obras, falam sobre as peças, sobre várias coisas, enfim, citam coisas sobre os personagens e tal, enfim, tem uma aula de teatro e de coisas relacionadas ao Shakespeare que a gente sabe pouco, né? Por fim, eu quero indicar um filme, assim, ele é tão bom que ele jamais vai ser guilty pleasure pra absolutamente ninguém, é impossível que ele seja guilty pleasure, é um filme maravilhoso, excelente, brilhante, profundo e denso, que é o Blind Spotting, ou também conhecido como Ponto Cego. Eu gosto do título dele em inglês, mas acho que tá como Ponto Cego também, que tá no Prime Video, protagonizado pelo David Diggs, que é o cara que fez lá o Hamilton, que a gente comentou no último podcast aqui no Cinemação, que é um filme que eu queria ver faz tempo, quando saiu em Sundance, que eu fiquei sabendo e nunca tinha visto, e aproveitei pra ver no Prime Video. E é muito interessante, porque eles fazem rap, assim, do nada, assim, meio que, mas não é um musical, tá? Mas assim, eles fazem uns raps porque o cara tá meio que praticando enquanto ele trabalha e tal. E é uma realidade super dura e tal, mas basicamente o filme conta a história do personagem do David Diggs e do amigo dele, que é um ator chamado Rafael Casal, e esse cara é branco, e aí tem toda uma relação de privilégios do que esse cara branco faz, mesmo os dois sendo na periferia, sendo, enfim, vivendo no subúrbio e tal, o que um faz tem consequências completamente diferentes do que o que o outro faz, né? Porque pela cor da pele e tudo mais. Aí tem um momento em que ele tá fazendo umas tranças, né, de dread, assim, e aí a amiga dele que tá fazendo fala assim, se você não tivesse com essas tranças, talvez você não tivesse sido preso e tal. Ele fala, sim, mas é a minha identidade, né? E é bem interessante de ver isso, porque realmente tem uns padrões, né, que se colocam e que são utilizados para criminalizar ainda mais, né? Pessoas que já são criminalizadas, tá? É um filme bem potente, bem forte. O final dele é um negócio que você fica chocado, sabe? De ver assim, meu Deus, o que tá acontecendo? É muito foda, muito foda. Muito bem, tá aí então 3 dicas, 3 planos detalhes aí que o Dani trouxe pra gente. E você, Marcela, o que você trouxe de bom aí nessa sua volta ao Cinemação, agora aqui comigo, com o Henrique, né? Outro ambiente, outra coisa, outro podcast. Equipe completa. Saudades de quando era só com o Dani, né? Eu trouxe um filme e uma série. Esse filme, na verdade, ele tá no meu coração há muito tempo. É um filme que eu assisto há muitos anos, desde que eu era pequena, e que eu não entendo muito bem por que ele não tem uma projeção maior. Se chama Para Wong Fu, Obrigado por Tudo, Julie Newmar. Isso é o nome do filme, é bem grande assim mesmo. Mas ele é de 1995 e é com o John Leguizamo, Wesley Snipes, Patrick Swayze. E eles fazem, o trio principal, eles fazem o papel de 3 drag queens que estão participando de um concurso de transformistas. E quando elas vão viajar de uma cidade a outra, né, no extremo dos Estados Unidos, o carro acaba quebrando e eles vão parar numa cidadezinha do interior, daquelas bem tradicionais e preconceituosas e tudo.
E eles chegam lá meio que transformando tudo que está acontecendo na cidade, fazendo a revolução. É um filme muito gostoso de assistir. Tem a participação de RuPaul, por exemplo, que lá no comecinho ainda não tinha toda essa projeção que está tendo agora, né, por conta do reality. E é ótimo. Além de falar de temáticas importantes, como o racismo, a questão da homofobia, a transfobia e tudo isso, numa época que isso não era tão comum, né, esse tipo de debate. Então eu super recomendo, é ótimo filme, muito bom mesmo. O Patrick Swayze tá incrível, o John Leguizamo também, Wesley Snipes, é incrível, esse trio é inacreditável a atuação deles, né? Sensacional, eles estão, assim, perfeitos no filme, muito bom mesmo. É impressionante como eles estão, tipo, como se fossem, sabe, drag queens há muitos anos, enfim, bem nativos, né? Cara, que legal que você trouxe esse filme, olha, marcou minha infância também. Exato. E a minha outra dica é uma série que eu tô assistindo ainda, tô quase terminando, mas ainda tô assistindo, que é a Upload, que é uma produção da própria Amazon Prime. Assim, eu comecei a assistir, eu achei no começo uma proposta assim, talvez não muito inovadora, mas depois eu comecei a gostar muito. Basicamente, eles vivem numa realidade em que depois que a pessoa morre, ela consegue ser, digamos assim, eternizada através de um programa de computador, em tese, né? É como se o espírito daquela pessoa fosse... É feito um upload mesmo, né? Para uma realidade virtual do além, digamos assim. Só que a gente consegue conversar com aquelas pessoas. Então, por exemplo, você perde um parente, aquele parente vai para mundo fictício, né, da internet, e você consegue trocar mensagens, consegue ver a pessoa, né, porque existe efetivamente, e a pessoa lá, ela consegue efetivamente viver. É como se fosse um programa de eternização mesmo. Mas a série é bem interessante, ela começa a ter um pouco de suspense ali no meio do caminho, algumas temáticas que faz a gente refletir um pouco, sabe, sobre essa questão do quão apegados nós somos à questão carnal, à questão de, tipo assim, eu quero viver pra sempre, mas qual é o intuito de você viver pra sempre se você não vai poder ter sua família? Enfim, tem várias questões e é muito divertida. Então eu tô gostando bastante, recomendo. Não terminei ainda, então não sei qual vai ser o final. Se o final for ruim, por favor, não me matem, tá? Mas a princípio tá dando tudo certo. Ah, eu tô louco pra ver essa série porque é dos mesmos criadores do The Office, né? Exatamente, que é tipo assim, uma das séries da minha vida é The Office. Eu amo The Office. Então, tô gostando bastante. Eu tô assim também. Eu amo The Office. Quando eu vi que saiu essa série, eu falei, caraca, preciso ver isso daí e tal. Mas ainda não assisti, Que legal, demais suas dicas aqui. Tudo devidamente anotado. E aí, Henriquinho, o que você trouxe pra gente de bom aí, de plano detalhe? Eu tenho alguns easter eggs. Eu vou começar pelos easter eggs. Tá. Então, o primeiro plano detalhe é vá lá e ouça o podcast Cinemação número 86. Nossa. De 23 de maio de 2014. Nossa, pra que fazer isso com as pessoas? Onde houve um embate épico, Rafael versus Henrique, falando sobre Godzilla. Podcast 86. Caraca. E perdoe a gente por qualquer coisa, né? Porque é um podcast antigo. Sim. Eram outras pessoas. Podcast de 6 anos Olha o atrás. Guilty Pleasure do Rafa aí. Guilty Pleasure com o próprio conteúdo. Bom, eu vou deixar o DC Super Hero Girls, como tá inteiro na Netflix, é muito legal, assistam. É bonitinho, não importa a sua idade e não importa nada, só assistam, é legal. E tem o Arqueiro Verde em alguns episódios, e ele é o melhor personagem do DC, então já vale a pena. Esses foram os dois indicações de easter eggs. Agora vai minhas indicações, meu plano detalhe mesmo. Filme que eu assisti final de semana agora, que passou, que eu não tinha assistido e eu achei muito bom, No Coração do Mar. O filme com o Chris Hemsworth e tem o menininho lá que fez o Homem-Aranha, o Tom Holland. Vocês já assistiram esse filme? Cara, eu assisti esses dias também na Netflix. Mas não gostei muito não. Não? Não é uma guilty pleasure minha. Cara, eu gostei bastante, eu não esperava, eu fiquei bem surpreso. Meio que o plot dele, uma pessoa que tá contando uma história, né, de quando ela era um marujo, e essa história ia ser como base para o livro Moby Dick. É bem interessante, assim.
os dois principais atores são realmente o Thor e o Homem-Aranha, né? O Chris Hemsworth e o Tom Holland. Os efeitos das baleias são muito bons. Os efeitos de maquiagem são muito bons também. Fica essa dica. No Coração do Mar. É dirigido pelo Ron Howard, né? Exatamente. E meu último plano detalhe é um lançamento de um mangá que entrou em pré-venda lá na Amazon. Ele é daquela editora Pipoca Nankin, que é super famosa. Começou como canal de TV, virou podcast, canal no YouTube, e hoje eles são uma das principais editoras de quadrinhos nacionais. E eles colocaram em pré-venda uma trilogia de mangás chamada Satsuma Gishiden, Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma. Esse mangá, ele é de um dos maiores mangakás que existe, que é o Hiroshi Hirata, e ele basicamente conta uma saga, é baseada em fatos reais, do início do declínio dos samurais no Japão. Então tem tudo para ser muito interessante. E agora que tá nessa parte de pré-venda, o preço normal de cada um que é livro, capa cartonada, sobrecapa, tudo mais, cada um vai custar R$ 69,90. Mas se o pessoal comprar agora na pré-venda, cada um vai sair aproximadamente R$ 62,00, porque tem o desconto progressivo na Amazon. E pelo que eu entendi, vai sair, assim, acho que outubro, novembro, dezembro, alguma coisa assim. Só vai cobrar quando tiver o lançamento efetivado, entendeu? Bom, dá pra puxar uma outra dica, que na verdade esse é o segundo lançamento do Pipoca Nankin na parte de mangás, e o primeiro foi o Preço da Desonra, que também foi escrito pelo Hiroshi Hirata, e é muito bom. E tem lá na Amazon também. Tudo do Pipoca Nankin, eles vendem pela Amazon. Muito bem, olha aí. Cheio de plano de detalhe aí, diferente. Que bacana, meu. Legal mesmo. Tudo devidamente anotado, né? Então você que tá aí ouvindo, não pegou alguma coisa, tem link no post desse podcast. É só você ir lá, clicar e aí você já vai ser trazido aí, né? Para cada um desses links. Bom, eu tenho 3 planos de detalhes aqui. O meu primeiro plano detalhe é um documentário que chegou na Netflix, que se chama Queen mais Adam Lambert. É um documentário que vai falar sobre justamente a junção, né, da banda Queen com o Adam Lambert. Para quem não sabe, né, para quem não conhece muito aí e tal, sabe que o Freddie Mercury morreu lá nos anos 90 e o Queen basicamente acabou durante esse período porque eles não tinham outro vocalista. E eles tentaram chamar pessoas, tentaram trazer outros cantores e tal, e eles viram que não estava funcionando. Por quê? Porque, cara, ninguém chega no pé do Freddie Mercury, essa é a verdade. Eles fizeram uma turnê com o Paul Rodgers, né? Com o Paul Rodgers, em 2008. Exatamente, e isso é uma coisa interessante também, porque quando eles fazem essa turnê com o Paul Rodgers, eles falam que chamaram Paul Rodgers cantando muito e tal, só que chegou um determinado momento que o próprio Paul Rodgers falou assim, gente, eu não posso continuar, porque assim, a música de vocês é muito eclética. Vocês tocam rock, pop, tem ópera no meio e tal. E eu sou basicamente um cantor folk. Então eu não consigo acompanhar tudo, entendeu? E ele meio que fez ali uma época com eles e saiu. E aí foi a segunda vez que eles falaram, bom, agora sim o Queen acabou. E aí surge o Adam Lambert, que veio lá do The Voice, né? O cara canta muito, muito, e aí eles ficam impressionados com ele. O Queen é chamado para tocar no The Voice, na última batalha que tem lá, daí que eles conhecem o Adam Lambert, e o relacionamento vai crescendo. E eles falam sobre essa questão de substituir o Freddie Mercury, né? Eles falam sobre, né, ser uma banda sem esse ícone, sem esse showman e tal, que é uma coisa realmente muito difícil, tipo, não existe Queen sem Freddie Mercury e Freddie Mercury sem Queen. Não à toa eles usam o nome Queen mais Adam Lambert. Enfim, é um documentário que vai falar sobre esse novo começo aí da banda e eu acho realmente muito, muito legal, assim, o jeito que eles contam o documentário. O meu outro plano de detalhe eu tenho assistido algumas entrevistas do David Letterman na Netflix. Eu já recomendei uma, que ele entrevista aqui o Barack Obama, quero recomendar uma outra, que ele entrevista a Ellen DeGeneres. O David Letterman, pra mim, se não melhor, um dos melhores entrevistadores, assim, que a gente
tem, que já teve e tal. Eu fico impressionado com a naturalidade, como ele conduz as entrevistas e tal. E foi muito legal ver essa entrevista dele com a Ellen DeGeneres, porque a Ellen DeGeneres também tem esse posicionamento de deixar uma entrevista mais solta, de conversar, sabe? Como se fosse uma coisa mais de amizade ali e tal. Foi muito legal ver essa troca entre os dois. E é um papo muito gostoso que ele tem. Ele tem um outro episódio que ele entrevista o George Clooney, também muito legal. Então, assim, entrevistas do David Letterman, fica aqui minha recomendação no geral, mas eu vou deixar o link aí da entrevista que ele fez com a Ellen DeGeneres, que fala pela primeira vez sobre os abusos do padrasto dela e tal, e você vê o quanto ela, sabe, o quanto é difícil pra ela falar e tal, e o David Letterman leva aquilo com fluidez, assim. Eu fico impressionado com essa, sabe, como ele fica inteiro na entrevista. Então, fica esse meu outro plano detalhe. E por fim, meu último plano detalhe, eu acho que em nome meu aqui, do Cinemação, do Dani, do Henrique, de todo mundo que faz o site acontecer, eu acho que a gente tem que deixar aqui como um plano detalhe a nossa reflexão para esses 103 mil mortos que a gente tem hoje no Brasil por conta do Covid. A gente aqui sempre faz podcasts leves, reflexivos e tal. A gente já falou sobre o assunto, tem um podcast inteiro falando sobre Covid, sobre como a gente pode lidar com isso e tal. Mas eu acho que a gente não podia deixar passar essa marca de 103 mil mortos. Eu queria que isso ficasse eternizado aqui nesse podcast, sabe? Do quantas pessoas se foram por negligência, por falta de estratégia, por tudo que a gente tá vendo. Eu acho que todo mundo que acompanha o Cinemação sabe do meu posicionamento, do posicionamento do Dani e tal. E eu acho, né, Dani, que a gente não podia deixar passar essa marca de 103 mil mortos, porque, cara, é muito triste, cara. É muito triste isso. Hoje a gente quis fazer um podcast leve, mas eu queria que mesmo nessa leveza as pessoas lembrassem dessa marca, né? Porque é muito triste, é muito pesado. E, gente, as coisas não tão normais, cara. Não tão normais. Sim. Fica em casa, cara. Fica em casa. E acho que é isso. Tipo, tem a questão individual, né? Tipo, fica em casa e tal. Mas tem a questão coletiva que tem a ver com o governo e que tem a ver com... É completamente diferente você chegar nesse número, porque caso, né, se fosse, tipo, sei lá, inevitável. Mas é completamente diferente você chegar nesse número sabendo que podia ter sido feito muito mais, com um senso de coletividade que o governo federal não consegue colocar na população, simplesmente porque ele fez a gente, né, ele simplesmente, enfim, menosprezou o que estava acontecendo e tudo mais, não colocou né? Negligenciou totalmente e não colocou um ministro da saúde, e, enfim, tá nem aí pra nada, né? Embora a gente não tenha conseguido um governo que faça ações de coletividade que seriam muito mais efetivas, a gente pode individualmente fazer a nossa parte, que é uma coisa que eu acho que as pessoas também estão meio que abdicando, né? Já que o coletivo não está fazendo, então eu me sinto liberada para não fazer. E não é por aí, né? Se cada um fizer sua parte, a gente consegue ao menos minimizar os impactos. E eu acho que isso, diante de tudo que está acontecendo, já é bastante coisa, né? Minimizar algum impacto. Então vamos fazer a nossa parte, né? Usar máscara, não evitar ir para a rua. Se você puder ficar em casa, fique em casa. E deixa realmente para ir pra rua quem efetivamente precisa ir pra rua, né? Pois é, cara, eu tô fazendo questão no meu Twitter de colocar há quantos dias a gente tá sem ministro de saúde, quantos são os números dos mortos e quantos são os números dos infectados. Isso são coisas que eu gosto de fazer, que eu lembro muito do Ricardo Boechat, jornalista que morreu antes de tudo isso e tal, que uma das últimas coisas que ele falou foi justamente de como a gente tem memória curta, como a gente esquece que teve militar sendo preso em avião porque estava carregando cocaína, de quanto a gente esquece que teve Aécio Neves nesse meio, né, sugerindo inclusive executar outras pessoas, sabe, mala de dinheiro e tal. Tem muita coisa podre aí, e como o mar de informação vai tomando a gente todos os dias, a nossa memória vai ficando curta mesmo. A gente esquece desse monte de coisa que aconteceu, Brumadinho, Mariana, a gente esquece. Só que a gente não pode esquecer
dessas 103 mil pessoas mortas que sofreram, que são 103 mil famílias que foram destroçadas. E a gente aqui do Cinemação, a gente se sente na responsabilidade de deixar aqui, né, o nosso abraço a todas essas famílias, dizer que a gente sente, né, isso, que a gente, no que a gente pode fazer, a gente tenta fazer, a gente tenta ajudar, e acima de tudo isso, eu queria deixar registrado. Então, meu último plano detalhe vai em memória dessas 103 mil pessoas, que você pare aí um minuto, e pare, reflita, e sabe, fique em silêncio por elas, sentindo mesmo, porque não é fácil, e a gente ainda vai demorar para sair disso. Então vamos ter paciência, vamos curtir nossos guilty pleasures e vamos ter ciência, né, de tudo isso que está acontecendo. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 379, batemos esse papo aqui sensacional sobre Guilty Pleasure, discutimos aqui, né, a palavra, os filmes, as obras, o que é nosso Guilty Pleasure, um papo sensacional que a gente teve. Eu queria agradecer aqui, Marcela, a sua presença com a gente mais uma vez, que demais, eu ouvi o podcast que você participou aqui do Cinemação, já tinha achado incrível e agora tendo você aqui, eu fiquei mais feliz ainda. Então, obrigado pela sua presença. Muito obrigada. Queria que você deixasse também, né, rede social, site, tudo que você tem aí para as pessoas que queiram te encontrar, te acompanhar, te seguir, enfim, ler o que você está produzindo, né? Eu queria agradecer de novo, gente, por vocês terem me convidado. Realmente, eu gosto muito de participar de podcast, principalmente podcast em que eu me sinto à vontade para conseguir falar e ter um bate-papo legal e tudo. Gostei bastante de finalmente conhecer todos, além do Daniel. Não querendo te menosprezar, Daniel. Conhecer todos, além de você. E é isso. Espero que a gente tenha outras oportunidades de estar, enfim, de se reunir para bater outros papos. Com certeza. Sabe, o meu site é o coisadecinefilo.com.br. Então não é muito difícil de achar. Nas redes sociais também, coisadecinefilo.com.br, em todas as redes sociais, tanto no Instagram, Facebook, quanto Twitter. E a gente tá, né, Instagram, querendo ou não, tá sempre um pouco mais atualizado, mas é isso. Me encontrem lá, que a gente está sempre procurando atualizar com conteúdo, críticas de cinema, e é isso, produzir novas coisas. Muito bem, demais. Henriquinho, obrigado também pela sua presença aqui com a gente mais uma vez. A gente sabe, né, da sua agenda lotada, agora como host de podcast, que você tem que criar lá pautas, entrevistas e conversas, mas é sempre bom ter você aqui, porque você é de casa, né? Sim, exatamente. Tá muito difícil manter essa rotina aí de deixar o sofá quente comigo sentado 24 horas por dia. Não sei nem como eu tô conseguindo, mas tô aí, 5 meses, sofazinho, formato do meu corpo. E a cada 2 segundas-feiras tá eu e o Xaxim no Geração M Podcast. Fica aí um mini spoiler aí do que vocês vão ouvir daqui 3 dias, que vai ser um episódio inteiro sobre o parque de diversões do Star Wars lá em Orlando. Caraca, aí sim, hein? Aí sim. Muito bem. Dani, obrigado também pela sua presença aqui mais uma vez em mais um podcast. Valeu, eu que agradeço. Obrigadão, Marcela. Obrigadão, Henrique. Valeu todo mundo. Espero que a gente tenha conseguido argumentar e responder coisas sobre Guilty Pleasure, mas a gente não respondeu a pergunta que fica, que é a mais importante. De quem é o próximo Guilty Pleasure? O podcast Cinemação 379 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.